Olá, pessoal, boa noite. Espero que todos estejam bem, né, nesta noite de quinta-feira. Hoje nós iremos receber aqui a Elani Araújo. Ela é uma bibliotecária escolar, né, do Nordeste brasileiro. E ela vem contar as suas experiências, né, com relação à biblioteca da escola, quais são as ações que desenvolve. Então, estou aguardando vocês aqui, né? Entrar para juntos podermos discutir sobre um assunto tão gostoso. Vamos esperar a nossa convidada entrar e pausear, né? A respeito desse assunto tão bom, pelo menos eu gosto muito. Olá, Olá, e tudo bem? tudo bem? Que bom tê-la aqui nessa noite de quinta-feira. Não sei como que está aí em Teresina, se está quente, se está frio. Na verdade, eu não moro em Teresina, eu moro a 40 quilômetros de Teresina, mas a Ah, minha vida toda é por lá, estudo, trabalho, tudo é por lá. Mas aqui, olha que aqui é onde eu moro, digamos que é quase um interiorzinho, mas assim é todo cheio de plantas para tudo quanto é lado, mas assim mesmo, o calor aqui é terrível. Piauí é terra como que calorosa. chama? Como que chama a cidade? Altos. Altos. Ah, pessoal de Isso, porque é Altos aí, um cercada de grande serras. abraço. É? É Altos, mas está cercado de terra, como se estivesse embaixo. Isso. Muito bom. Nossa, para mim, eu gosto muito de conversar, igual eu conversei com alguns bibliotecários aí do Nordeste, né? E do Norte também, né? Conversei com a Melissa, que é do Norte, e com você hoje, e lá da Teixeira conversei também com a Fabiola. E assim, é sempre um prazer enorme, né? A internet nos permite isso, né? Aproximar aquilo que está distante. E nessa época de Verdade. pandemia, acredito que é um momento, né, de aproximação para nós podermos prosear a respeito daquilo que gostaríamos de estar desenvolvendo fisicamente, mas estamos impedidos, ao menos por enquanto. E biblioteca escolar eu gosto muito desse tema, mas é muito mesmo, né? Então, para mim é uma satisfação de poder estar falando com alguém aí do Nordeste que desenvolve alguma atividade dentro da biblioteca da escola. E agradecer essas pessoas maravilhosas que estão entrando aí, Ana Maria, Renata Barros, que tem na biblioteca. O que tem na biblioteca, gente? Andréia Albernaz, a Cleusa, muita gente boa aqui. Obrigado pela participação de vocês, tá? Muito obrigada mesmo. Eu vou começar te apresentando, Elani, para as pessoas que não conhecem você e que depois podem assistir essa live depois, né? Porque ela fica disponível, então às vezes não tem pessoas que não podem assistir agora e assiste depois. Uhum. Então, Elani Araújo, bibliotecária escolar, ela é uma bibliotecária da escolar infantil em uma escola particular de Teresina, Piauí. Possui bacharelado em biblioteconomia pela Universidade Estadual do Piauí e pós-graduada em docência do ensino superior e MBA e coaching e gestão por competências. Idealizadora do Instagram Dica de Bibliotecária, onde fomenta a literatura infanto-juvenil e formação de famílias leitoras. Tem também um canal do YouTube onde fala de assuntos diversos ligados à biblioteconomia. E hoje eu tenho o prazer de receber essa pessoa aqui, né, num dedo de prosa com a professora Keila. Então, Elane, fique à vontade, você tem até 30 minutos para estar discorrendo sobre o tema que você nos propôs, que é a Biblioteca Escolar Infantil e a formação de famílias leitoras. Muito bom. Vou deixar um pouquinho ligado aí o perfil, os comentários e logo eu vou desativar, tá bom? Certo. Primeiramente, eu gostaria de dar boa noite a todos e agradecer, claro, a professora Keila pelo convite. Eu acho que uma das coisas mais importantes que as redes sociais nos trouxe foi esse diálogo com pessoas que a gente mal conhecia, né? No caso, a professora Keila, eu nunca nem tinha ouvido falar e de repente me vem aí como uma ótima professora, como uma ótima mediadora. Então é algo que só a internet propicia realmente para a gente, né? São esses contatos e essas trocas de experiências que é tão importante para a nossa área.
Bom, Sim. como a professora já apresentou, eu sou bibliotecária escolar infantil. Isso quer dizer o quê? Que eu lido com um públicozinho ali. Realmente, a formação de leitores acontece na minha tipologia de biblioteca. Realmente é ao pé da letra. Isso. Então, durante ali a minha graduação, eu realmente nunca me vi como bibliotecária escolar. Muito pelo contrário, eu tinha até um certo avesso, um certo espanto em relação a essa tipologia de biblioteca, porque eu sempre fui assim, mais, digamos assim, o meu perfil sempre foi mais entre universitária e pública. E não propriamente, nunca me dei bem, digamos assim, com crianças. Eu não tenho filhos, eu não tenho crianças perto de mim, então era algo que eu tinha um certo, uma certa ali, sabe, meio que um medo, sabe, de lidar com esse público que eu nunca tinha lidado antes. Então, eu me formo, vou dar aulas para o técnico em biblioteconomia no Senac, passo lá um ano e eu tenho uma certeza na minha vida que eu não nasci para ser professora, porque eu queria mais falar da minha paixão em prol da biblioteconomia do que dos assuntos em si. Então, sempre quando eu vi algum aluno ali que estava meio que naquele curso porque estava, aquilo já me doía o coração e eu já passava a aula inteira provando para ele o porquê que ele deveria seguir nessa carreira ou não deveria. Então, eu passo esse um ano, né, como professora e logo em seguida recebo um convite para ser bibliotecária escolar. E logo foi o meu susto, assim, porque eu fui para uma escola e achei, tá, vou ser bibliotecária escolar, vamos enfrentar esse desafio. O meu perfil ele é muito voltado para eventos, desde a graduação eu faço muitos eventos. Eu já no meu primeiro semestre da faculdade eu já trabalhei com uns 3, 4 eventos, né, na parte mesmo de organização. Então já era algo que estava no meu perfil e eu já trabalhava, o meu primeiro emprego com 18 anos foi em biblioteca pública. Então eu já tinha o perfil de lidar com esse público, eu já sabia que a gente precisa se aproximar, o lado humanístico já estava muito forte, principalmente porque a gente lidava, a biblioteca que eu trabalhava, a pública, ela ficava numa região central de Teresina, na praça ali que é mais conhecida, e a gente recebia muitos moradores de rua, concurseiros, pessoas que realmente não tinham onde ficar e iam para lá. Então eu sempre tive aquela vontade de fazer atividades, mas infelizmente a gente sabe que nem sempre a direção, né, Sim. acaba nos dando essa oportunidade. Então eu juntei esse meu perfil de eventos com o lado humanístico e coloquei tudo ali no meu currículo, apresentei o meu projeto, já fui armada, já fui municiada de projetos, né, para essa biblioteca, para essa entrevista. E tudo bem, né? Gostaram de mim? Vamos lá apresentar a biblioteca. E aí, quando eu chego à biblioteca, a biblioteca infantil, aí eu fico, meu Deus, o que eu vou fazer aqui? Nunca trabalhei com criança e de repente vou trabalhar em uma que é exclusivamente para crianças. Aí eu, eita, e agora? Mas eu sempre gostei de mudanças, eu sempre tenho esse perfil mais proativo, então eu disse, tá, vamos encarar que aqui vai dar certo. E eu acho que assim, essa paixão que a gente tem pela profissão, quando você corre atrás, você tem essa paixão aliada à teoria, a prática ela fica muito menos sofrida, né? E você acaba realmente transparecendo em todos os seus atos aquela paixão e aquilo realmente acaba colocando ali em todos em sua volta em prol de trabalhar, né, com a questão da mediação de leitura e eles te veem realmente como um parceiro, né, e não alguém que vai dificultar alguma coisa. Então, eu realmente, para mim, foi um diferencial essa minha paixão junto com a organização de atividades ser um forte, digamos assim. E então a gente tem a biblioteca escolar infantil. O que seria isso? A gente já sabe que a biblioteca escolar ela é ligada ao lado pedagógico da escola, ela serve à comunidade escolar. Só que quando a gente fala essa questão do servir à biblioteca escolar, muitas vezes o que há é uma questão de achar que professores e alunos
é o meu público. E, na verdade, não é. O nosso público, quando você é bibliotecário de uma escola, você é bibliotecário de toda a comunidade que frequenta aquele espaço e fora dele. Então, eu acho que essa questão de que ficar sempre ligando a biblioteca escolar ao lado pedagógico, ela acabou um pouco pecando e colocando muito dentro de uma caixinha essa questão da biblioteca, no qual a gente, por trabalhar, principalmente no meu público, que é infantil, no caso eu recebo de 1 a 7 anos, e acabo recebendo um pouco mais além, né, em questão de idade, porque como eu já estou há uns 4, 5 anos nessa vida, os meninos que saíram da biblioteca, mesmo estando lá no 4º, 5º ano, eles nos visitam, né? Então sempre já deixo ali um acervinho separado para eles, porque eu sei que eles vão gostar de estar lá, tanto pelo espaço quanto pela conversa. Então, é muito importante a gente entender que a biblioteca escolar, ela já saiu há muito tempo dessa parte apenas ligada à leitura e apenas ligada à área pedagógica da escola, que a gente realmente está fazendo aquele trabalho de criar laços, de criar leitores, criar cidadãos bem informados e competentes informacionais, no qual eles vão sair da biblioteca infantil sabendo como se comportar em uma biblioteca infantil e do que aquele espaço pode reservar a ele, bem como já no ensino fundamental e médio, né, na outra biblioteca, a gente tem então uma competência mais forte em relação à pesquisa. Há outras tipologias de competência que já vão ser importantes para quando esse aluno estiver na universidade. E não acontecer mais o que, por exemplo, acontecia comigo quando eu era estagiária de biblioteca universitária. Que nos primeiros dias ali aconteciam, né, aqueles passeios, aquela apresentação, e mais de 90% das pessoas ali presentes, mesmo vindo de escola particular, porque era uma faculdade particular, essas pessoas não sabiam se comportar numa biblioteca, não sabiam o que a biblioteca podia oferecer, não sabiam pesquisar em uma biblioteca, não sabiam nada, sabe, daquele espaço. Então, se essas pessoas tivessem passado por uma biblioteca escolar, talvez a gente tivesse, isso foi até do meu TCC, talvez a gente tivesse pessoas competentes informacionais digitais, no qual essas pessoas possivelmente nem incorreriam em plágio, por exemplo. Porque são pessoas que não sabem pesquisar, não sabem se comportar, não sabem utilizar aquelas informações que estão ali naquele espaço, e muitas vezes foi por causa dessa defasagem que aconteceu ali na biblioteca escolar, que eles não tiveram essa oportunidade, né? Então, são serviços ali, a minha prática vai ajudar a prática da outra biblioteca escolar, que vai ajudar a prática da biblioteca universitária e da especializada e assim por diante. Então, nós temos o bibliotecário escolar. Eu aprendi na prática que bibliotecário escolar ele tem que ter pelo menos 2 coisas. A primeira, se adaptar à realidade que ele convive, porque vai ter biblioteca que vai ser muito bem munida, como felizmente é o meu caso, assim como vai ter biblioteca que não vai ter nada, mas ele vai ter que se adaptar e vai ter que tirar literalmente o leite de pedra. E a outra coisa é que tem que amar o que faz. Sim. Se você não ama o que faz, você não recebe bem o usuário. A pessoa vai passar na porta da biblioteca, ou a porta vai estar fechada, ou vai ter alguém com a cara fechada lá dentro. Se você não ama o que faz, você não vai querer se especializar naquela tua área, porque bibliotecário escolar precisa estar sempre estudando a questão pedagógica, para poder falar com o professor de igual para igual. Você precisa saber de psicologia para poder auxiliar em questões de biblioterapia, em questões de famílias. Você precisa conhecer o seu acervo, e não é apenas um folhear, não é uma leitura dinâmica, é uma leitura raiz, no qual você vai realmente absorver aquele conteúdo e leitura poder repassar. É ótimo, viu? Gostei. E poder realmente repassar para aquelas pessoas, porque muitas vezes as pessoas, isso acontece muito comigo, no qual a gente consegue, aquela família leva um livro e eu sempre pergunto pelo feedback, e de repente o que é que aparece? O pai disse assim, não, gostei da história. Assim os pais, né? Eu gostei da história. Aí mas você percebeu que acontece isso e isso, que você pode usar essa competência, assim,
Aí todo mundo olha assim para mim, como assim? Eu não vi isso, tia. Tia, é verdade, vou levar o livro de novo. Entendeu? Então, muitas vezes a gente tem que ter essa conversa para que a gente possa abrir os olhos dele. Caso você não seja um leitor, como que você vai poder ver esses pormenores? Como, por exemplo, a biblioteca escolar infantil, ela tem algumas questões em relação a conteúdo dos livros. Alguma palavra, alguma coisa que algumas pessoas podem ser ofensivas e a outras não. Se você não tiver uma base, você não vai conseguir dialogar com as pessoas que por acaso colocarem algum tipo de questão, né, de levantar alguma questão acerca de um livro. Então é para isso que é a leitura, né? O bibliotecário, ele de fato precisa ser leitor e é leitor raiz, certo? Isso é ótimo. Vou levar para mim isso aí. Depois você me fala o que é o raiz e o Nutella, então. Que você tem um raiz e um Nutella. Ah, não, o Nutella é o que faz a leitura dinâmica, que ele lê ali 3 páginas. Ah, tá, eu falo isso aqui. Então, aquele leitor de catálogo, que escolhe o livro pelo catálogo. Para mim, é leitor Nutella, bibliotecário Nutella, que escolhe pelo... é uma das questões que eu faço. Eu só compro o livro se eu ler o conteúdo. Se o representante não me oferecer o livro, eu sinto muito, mas eu não compro. Porque é incrível que isso é mais o que acontece na literatura infantil. Que o livro é dito que é para literatura infantil, mas quando você vai ler, sempre tem alguma questão ali de não, isso aqui não está ornando com esse espaço, é melhor a gente botar ali um pouquinho mais para frente. Tem certos cuidados que a gente tem que ter, afinal nós estamos lidando com um público diverso, mas que são filhos de outras pessoas, né? Então a gente tem que ter um cuidado. E temos então a questão da simpatia do bibliotecário, que o bibliotecário ele precisa sim ser uma pessoa empática, uma pessoa no qual as pessoas olhem e digam, nossa, que lugar legal para ir. Olha lá aquela mulher, só anda sorrindo aquela mulher. Eu quero ficar perto dela, sabe? Eu sempre falava isso com os professores, quando algum professor dizia assim, olha, não faz isso não, que a tia Elane vai brigar com você. Não, eu falava na mesma hora, a tia Elane não vai brigar nada. A tia Elane não briga. Então a gente tentava tirar muito esses estereótipos, ou essa conversa que acaba vindo sem maldade, porque de fato é sem maldade, é apenas ali um modo de falar, mas que eu fazia questão de não deixar esse mal entendido para a criança, porque eu queria porque criança, gente, se a gente não pega a confiança dela ali já no comecinho, ela de pronto ela já não quer muita conversa, sabe? Ela já não se abre tanto. E na nossa profissão, a gente precisa ter essa troca com o usuário. Então, como eles são muito pequenininhos, se eu não prestar atenção e não conversar com eles acerca do olhar que eles têm para um livro, quais são os livros que eles mais pegam, então eu não posso perder esse tempo vendo como eles ficam me olhando assustados, se vão poder pegar no livro ou não, e olhando para mim para ver se eu vou deixar pegar no livro, porque eles sabem que a é a tia da biblioteca. Então, a gente precisa muito receber as pessoas como a gente gostaria de ser recebido, com um sorriso no rosto, certo? E temos, então, a localização da biblioteca. A biblioteca que eu trabalho, ela fica localizada na entrada e saída do setor infantil. É uma biblioteca infantil no qual as pessoas que estão entrando e estão saindo têm acesso a esse espaço, tanto visual quanto acesso físico. Então, isso é muito importante. Que as pessoas, que a biblioteca se encontre em um local, que as pessoas vejam que ela está toda aberta, toda iluminada, e no meu caso com LEDs coloridos, para que as pessoas realmente vejam aquele espaço como algo atraente, como algo convidativo, que não só tem uma pessoa simpática ali me esperando, mas também é um espaço que é visto e que não é mais... infelizmente, a gente ainda tem essa política no Brasil, né, essa questão no Brasil, no qual as pessoas ainda acham que biblioteca é lugar daquele super inteligente, daquele nerd, daquele estudioso, e que a gente sabe que não é. Né? Então, uma das grandes questões que eu acho que é um diferencial é esse acesso livre que as famílias têm em relação à biblioteca. Porque como ela fica na entrada e são crianças, o que acontece? Essas famílias entram na escola para esperar os meninos saírem, né, os alunos saírem, e aonde eles vão ficar nesse meio tempo? Na biblioteca. Que bom. Então, ali é aquele momento que eu vou o quê? Que eu vou conversar, que eu vou saber o que eles estão pensando acerca da biblioteca.
o que eles acham, o que eles achavam daquele espaço. Então é nesse momento que a gente tem aquela conversa de ver, tá, como é que você vê a biblioteca? Você é leitor? Você lê em casa? Sabe? É ali onde a gente vai tendo aquele puxadinho de conversa que a gente vai tirando muitas informações das famílias. Sim. E é tão importante quanto a gente ter esse feedback, né, dos usuários ali, é também ter a parceria com os professores. Se nós não estreitarmos laços com os professores, bibliotecário nenhum vai conseguir trabalhar de uma forma eficaz, né? Porque a gente trabalha com os alunos que já têm uma carga horária puxada e feita, pronta. Então, como a gente vai conseguir encaixar muitas dessas atividades que a gente se propor a fazer, se não tiver em parceria com o professor dizer, tia, eu vou correr com alguma coisa aqui, vou fazer aqui uma manobra e dá certo a gente participar lá. Então, se a gente não tiver essa parceria, não adianta. E é muito daquela coisa, o bibliotecário ele precisa muito entender e botar isso na cabeça dele, que boa parte dessa animosidade que alguns professores têm com bibliotecários, muitas vezes é pela falta de conhecimento, pela ignorância acerca do cargo. Porque muitas vezes eles veem a profissão como algo estereotipado, de uma pessoa que vai para dentro de uma sala, que se esconde atrás de uma mesa, que só organiza livros. E que mesmo que essa pessoa faça ali uma contação de história, o professor ele já diz, eu faço isso também. Então, a nossa questão, enquanto bibliotecário escolar, é muito ir além. É de chegar e mostrar para o professor, eu posso lhe ajudar nas suas aulas. O senhor não precisa de material para aula, por exemplo, sobre trânsito? Então, eu tenho vários livros aqui sobre trânsito. Vamos fazer uma bibliografia de temas na biblioteca e vamos levar até os professores. Vamos reunir editores que queiram divulgar livros e fazer uma reunião para que essas pessoas apresentem seus livros, apresentem livros novos para os professores. E assim conseguir também uns livrinhos ali de graça para a biblioteca, né? Então, é uma série de coisinhas assim que a gente vai fazendo e a gente vai mostrando o nosso valor dentro da instituição para ver se, poxa, por que eu não contratei um bibliotecário antes? Olha só. Entendeu? Olha como essa pessoa pode me ajudar. Muitas vezes auxiliar em compras, muitas vezes o professor não sabe como achar determinado livro, determinado artigo, alguma coisa, e a gente vai lá e antes deles pedirem, a gente já leva. Então isso é ser proativo, é mostrar parceria. E aí quando a gente vai fazer os eventos, essas pessoas já são nossas amigas e eles vão querer participar porque eles sabem que nós somos competentes para fazer aquilo. Então eles vão querer participar, já vão saber que vai ser lindo, vai arrasar. Então, eles vão querer fazer parte daquilo, né? Sim. E aí nós temos, então, a questão de receber a comunidade, né? Nós temos a biblioteca servir à comunidade. E como que eu posso servir a comunidade com o meu trabalho voltado apenas aos alunos, apenas aos professores? Isso não existe. Se eu estou dizendo que bibliotecário escolar, ele é bibliotecário da comunidade, as minhas atividades, os meus projetos têm que também abarcar essa comunidade. E abarcar como? Quando eu desenvolver os meus projetos, eu preciso também, assim como eu foco numa contação de história para um determinado público, eu posso fazer palestras que vão ajudar aquelas famílias em determinados assuntos, como, por exemplo, questões de leitura. Eu posso chamar um psicólogo que pode falar sobre a questão da biblioterapia, juntamente com um bibliotecário, né? Cada um dando o seu embasamento da sua área. Eu posso trazer, como eu faço isso nas minhas feiras de livro. A gente pode trazer um escritor e falar sobre a importância das famílias estarem inseridas, que no caso a gente chamou até a Emília Nunes, que é uma escritora de livros infantis, que é mãe, né? Então ela pode falar sobre a importância e todas as questões que envolvem em ser uma família leitora. Então a gente pode trazer atividades que abarcam, né, a família e que elas se sintam convidadas, principalmente famílias de crianças. Essas famílias de crianças, elas gostam de estar inseridas, elas querem participar. Então, quando você convida, elas vão de bom grado.
E aí é onde você se aproveita e pode fazer o compartilhamento de várias informações que antes elas não tinham acesso. Uhum. Então a gente trabalha com atividades voltadas para a família. Por exemplo, uma atividade que eu gostei muito de fazer foi que eu por exemplo, finais de semestre, a gente sempre chama a nossa contadora de histórias, porque eu também sou uma negação para contar histórias, que isso fique claro. Eu faço a mediação, mas contação não é comigo. E aí nós temos a nossa contadora e o que eu faço? Eu convido ela, que graças a Deus é uma super parceira. Aliás, eu tenho muita sorte, eu quero até deixar isso registrado. Que tanto professores, direção, psicólogos, todo mundo, eu tenho super sorte, todo mundo é muito enganjado assim, em prol da escola. E isso faz muita diferença no nosso trabalho. E então, o que é que eu faço? Eu marco com ela que sempre nos últimos dias de cada semestre a gente tem a entrega de um certificado de leitor destaque. O que seria isso? Como são crianças? Como que a gente trabalha essa questão do certificado? Então, eu faço o seguinte, feedback. Crianças estão pegando um livro, eu procuro conversar com elas. Crianças estão devolvendo o livro e a gente faz essa questão. Que as crianças peguem o livro elas mesmas, porque elas assinam. Você imagina o que é uma criança de 1 ano, 2 anos assinando. Você não tem noção. Tipo, é um risco. E eu digo assim, eita, colocou seu nome. E aí a criança olha para mim e diz, não, tia, é um risco. Entendeu? Mas, olha, para ver como a gente subjuga às vezes a criança, né? De achar, não, olha, a criança vai cair nessa história, algumas caem, outras não. Então, o que acontece? A gente acaba criando nela essa questão da biblioteca de saber que é um livro emprestado, que muitas delas chegam lá achando que é uma livraria, né, que vai pagar, e não, aí elas começam a entender que é uma biblioteca, que elas vão pegar emprestado, e a gente tem aquela conversa de dizer, olha, você está levando, aqui é um livro da escola, que você vai cuidar bem, tananã. E no momento de devolver, você vai vir devolver. Então, os pais deixam as crianças na porta e elas entram para entregar o livro. E a gente aproveita para ver o feedback, né, para receber o feedback, se gostaram ou não, se não gostaram, por que não gostaram, se gostaram, qual foi a parte que gostou. E a partir desse feedback, que eu vou verificando se realmente está dentro das questões que eu levantei como critério, que é o quê? Participação, né, com a assiduidade, né, na biblioteca, comportamento, porque sempre tem aqueles que entram e querem, tipo, subir no teto, jogar o livro para cima, andar fazendo skate com o livro, essas coisas, então é uma forma da gente diminuir esses casos. E também a questão dos empréstimos, que é o terceiro não por acaso. Realmente, os empréstimos, a gente faz cerca de 200 empréstimos por dia. Então, é muita coisa. Então, eu consigo fazer, e geralmente é o seguinte, eu consigo fazer em 2 etapas a entrega do certificado, porque são muitas crianças, geralmente passa de 120 certificados. Então, eu entrego de duas vezes, uma no final do primeiro semestre e a outra no final do segundo. Porque senão não tem quem aguente, não vai ter contação de história, é só entrega de certificado. Então, é uma das coisas que a gente faz, por quê? Primeiro, as crianças gostam de receber alguma coisa, porque elas veem aquele papel como um presente. Apesar da gente explicar o que é e tudo mais, elas veem aquilo como um presente. E elas querem ganhar quando elas veem o coleguinha ganhando. E daí elas entendem que para elas ganharem, elas têm que seguir essas 3 regrinhas. E a família? Qual família não gosta do filho receber um certificado? Sim. E principalmente o certificado de leitor destaque da escola do seu filho. Então as famílias acabam sendo convidadas a realmente entenderem que vale a pena visitar a biblioteca, pegar livros. E olha só, além de todo o ganho de memórias afetivas, de boas leituras, boas gargalhadas, de bons momentos, vocês também vão receber uma lembrancinha. Então, é uma forma ali, né, da gente se ligar também ao aluno e aos pais. E logo após a entrega desse certificado, no mesmo dia, a gente faz, no momento de saída, ali, que é o momento de despedida dos meninos, a gente faz a contação de história para as famílias, no qual as famílias participam junto com as crianças daquela contação de história.
Então elas passam a entender como é que funciona e tem momentos, tanto que geralmente a gente não consegue nem, não cabe todo mundo dentro da biblioteca, porque realmente todo mundo faz questão de ir. Por quê? Porque eles sabem que as crianças amam aquilo, Uhum. amam livros, amam a biblioteca, amam a contadora, e é um momento ali de despedida, né, daquele espaço. Então a gente entende que realmente é importante abrir as portas da escola, da biblioteca, para receber essas famílias, para que elas se sintam realmente, né, que fazem parte. E aí nós temos também um outro evento que eu gosto bastante, que é chamar essa contadora, que é especialista, que é graduada, né, em teatro e tudo mais, e a gente coloca ela para fazer um curso de contação de história para os pais, um curso intensivo, no qual os pais vão aprender a se soltar, né? Porque sempre tem aqueles pais que são mais durão, né? Travado, né? Travado. Principalmente como é uma escola particular, muitos dos pais ali são advogados, são policiais, são pessoas ali que são realmente, sabe, tem toda uma questão ali por trás. E quando a gente faz esse momento, a gente deixa aberto para toda a comunidade, para toda a família. Então não é só o pai e mãe que ficam convidados. Quando a gente faz esse evento, aparece avós, tias, né? Uhum. Pessoas que realmente vão ali ter um momento de descontração, não é apenas um momento de participar e ver alguma coisa, mas eles também estão participando ativamente, eles estão vendo que um brinquedo que tiver em casa, uma roupa, qualquer coisa, vai servir para eles melhorarem, né, essa hora do conto. E Sim. aí a gente vai falar também sobre a questão da importância de ter livros em casa, de como e quais livros escolher. Então a gente aproveita para fazer essa troca. E essa troca acontece geralmente na semana do livro e da leitura da escola, que a gente consegue fazer umas atividades lá de feira de livro realmente, de colocar livros para vender, onde a gente tem todo um cuidado acerca dos livros, da qualidade e tudo mais, em relação aos livreiros que vão lá vender. Então a gente faz uma triagem de atividades para que isso aconteça. Gente, é muita Elani, coisa. é muita coisa. Eu vou abrir para os comentários, mas antes de ativar, eu quero te parabenizar, tá? Porque antes de ser bibliotecária, antes de ser professora, eu fui, e antes de ser livreira, porque eu já fui livreira, eu fui divulgadora. E eu fazia isso aí que Sim, você fala, que os divulgadores, né, visitam, conversam com as bibliotecárias, né? Faz essas feiras literárias, que a gente acaba doando muito livro, na época a gente doava muitos livros, né? Ganha uma comissão, né? A gente dá uma comissão, às vezes em espécie, às vezes em livros, para a escola. Então, assim, e você narra isso de uma forma muito tranquila, porque eu acredito, pela forma que você descreve, que é tudo muito bem feito, né? Porque você me fez ir em memórias afetivas, porque era muito bom, né? Tem escolas que desenvolvem muito bem esse trabalho, com as feiras literárias, envolvendo as famílias, fazendo muitas dessas atividades que você pontuou aqui. Né? Então, assim, parabéns pelo seu trabalho. Eu sei que, igual você falou, você está em um ambiente que te propicia isso, né? Mas tem pessoas que têm um ambiente assim, mas não faz metade do que você faz, isso a gente sabe também, né? Então, mesmo por você não ter se imaginado dentro de uma biblioteca da escola, mas ao momento que recebeu o desafio, você conseguiu transformar aquilo que você... Eu falo do limão a limonada. Você falou de tirar leite de pedra, que é da mesma coisa, né? Transformar verdade. aquela situação. Você transformou e aqui eu quero deixar os meus parabéns a você, tá? Eu vou ativar os comentários aqui. E eu queria fazer uma pergunta inicial, enquanto as pessoas começam a comentar aí. Você me disse que tem a biblioteca infantil, e aí você faz todo o trabalho com as crianças, para que elas saiam dali competentes, né? E aí tem uma outra biblioteca, é isso? Porque se na sua Sim, a fala deu a minha entender biblioteca, ela é só infantil, a outra é infanto-juvenil, ou que seja, você a que minha eu cuida. recebo do infantil um até o primeiro ano do ensino fundamental e a outra recebe do infantil do segundo ano, né, do ensino fundamental até o ensino médio. Pois é, aí você faz a gestão das duas.
Não sei se eu vou fazer a partir de agora, porque a gente tinha até antes, aí, até o final da pandemia, aliás, até antes, um pouquinho do início da pandemia, até o começo do ano, nós tínhamos uma bibliotecária, mas não faz mais parte do quadro. Então, provavelmente eu vou tomar de conta, mas eu ainda não sei como é que. Eu prefiro que tenha outra pessoa, porque Fica eu melhor. acho que cada pessoa ficando responsável por um espaço fica melhor, sabe? Apesar de achar que eu posso agregar muito lá, como eu já fazia com a outra colega, eu praticamente invadi o trabalho dela. Porque como eram as crianças que estavam saindo debaixo das minhas asas, eu gostaria que eles continuassem com esse prazer à leitura e muitas vezes a gente fazendo uma ponte com outra bibliotecária que às vezes tem uma outra linha de pensamento, acaba ali um pouco, as crianças acabam sentindo falta do espaço da biblioteca, da bibliotecária e acabam não continuando essa vida de leitor. E daí, às vezes, eu queria, sabe? Eu passava um pouco dos limites, eu ia lá e disse, olha, eu vou fazer uma atividade assim lá na minha, mas eu queria trazer essa atividade para cá para a gente poder desenvolver com os meninos, obviamente, adaptado. E aí, graças a Deus, era uma pessoa maravilhosa, e ela aceitava, embarcava na ideia e eu tomava de conta, digamos assim. Porque eu acho muito importante, eu acho que todo mundo que é bibliotecário escolar, ele sabe que quando você tem a educação infantil, a formação do leitor, ela acontece entre a biblioteca e a sala de aula e ela é muito mais efetiva. Conforme vai subindo ali os degraus da educação, a leitura começa a ficar espremida entre outras disciplinas e ela acaba sendo meio que deixada de lado. Apesar de todo mundo bater na tecla da sua importância, a leitura realmente acaba ficando de lado. Então, Sim, eu sentia falta disso, de continuar a fazer atividades que as crianças ali no momento do recreio, que em outros momentos pudessem dar continuidade, sabe? entendi. Eu era atrevida. Eu vou ler só alguns comentários aqui, porque o pessoal tá. Eu vou dar uma boa noite para Eliana, que no primeiro momento, antes dos desativar os comentários, ela deu uma boa noite. A Yara Selle parabeniza você, né? Excelente relato, Elani. A Raniela, parabéns pelo trabalho. Eu suponho que você conheça as pessoas. Conhece? Conheço. Ah, tá. A Leonora nos acompanha. Um beijo, Leonora. Obrigado por sua presença aqui. Ela sempre está conosco, assim, comigo nas lives. E ela está falando que é sua fã, né? Te acha dinâmica e criativa. Né? Ela é bibliotecária universitária. A Ana Kelly, da minha tia, um beijo, tia Ana, né? Parabeniza. Isso é bom, né? Família vendo a gente é bom. A Nilzete é outra que sempre está aqui. Boa noite, querida professora Kelly, Maravilhosa. querida amiga Elani. Excelente live, parabéns. Se você quiser comentar alguma coisa, você me fala que eu paro aqui, tá? Eu acho que uma das grandes questões das redes sociais, né, é essa aproximação, foi também essa questão da troca de atividades que muitas vezes eu não desenvolvia na minha biblioteca, mas outra colega desenvolvia e eu tendo acesso adaptava para a minha realidade, bem como eu fazia o mesmo, apesar do Dica ter nascido para os pais, né, e para as famílias. Eu entendo que tem muito bibliotecário que me segue, né? Eu acho que agora até é a maioria, que realmente assim do final do ano passado para cá o meu Dica cresceu bastante assim, porque antes era cento e poucas pessoas, duzentas e poucas pessoas e de repente eu tô com três e pouco, né? E eu vejo que assim, a minha intenção do Dica foi fazer um conteúdo para as famílias leitoras, porque eu sentia falta justamente por essa correria dos 200 empréstimos por dia, eu acabava não conseguindo passar muita coisa da minha profissão para eles. E, Uhum. obviamente, a gente tem sempre que lutar por isso. E o Dica me trouxe, então, várias colegas que puderam dividir também, assim como eu dividia as minhas práticas, elas também dividiam, então a gente podia fazer trocas. E eu acho que isso é a grande vantagem, né, das redes sociais, da Com gente certeza. poder ver os colegas divulgando seus trabalhos e não apenas vê-los fazendo isso, da gente também criar os nossos próprios projetos e divulgar, e assim continuar essa corrente do bem, de estar sempre alguém servindo de base para o outro e o outro servindo de base para o outro. Depois nós vamos falar nessa questão de empréstimo. Eu vou voltar lá. Deixa eu só falar com o povo aqui. E agora, tio Zé? Você conhece o E agora, tio Zé?
Quem que é? Não. Não? Ele fala, boa noite, Elani, parabéns pela sua fala e trabalho, acompanho seu perfil e é incrível. A Leonora, fiz pós-graduação em biblioteca escolar e me identifico, mas aguardando minha aposentadoria para engajar nesse mundo gostoso da biblioteca escolar, mundo da leitura, satisfação e garantia. A Yara Selle, sou bibliotecária, mas comecei a me interessar pelo Instagram de Elani como mãe. Agora aproveito para unir as experiências. Oh, bacana, né? Mãe bibliotecária. Sempre está Bem presente, bacana. sempre está trocando comigo. Então, Adoro gente que vê postagem e troca informação comigo, gente. é Adoro. bom, Eu né? converso pelos cotovelos, como diz a gente aqui do interior. Então, qualquer pessoa que for no meu Instagram e me deixar uma mensagem, pode ter certeza que eu respondo e ainda encho o saco, porque eu falo demais. E vou trocando figurinha para sempre. A Anilzete fala, você é maravilhosa, adoro, né? Falando que adora você. A Raniela, eu me surpreendi com a confissão sobre não ser boa contadora de histórias. Eu trabalho em biblioteca escolar e compartilho da mesma experiência. As pessoas têm essa compreensão, né? Que se trabalha na biblioteca da escola, aí é uma hipermaster contadora de história, né? Mas é aquela coisa, né? Infelizmente a biblioteca, ela é muito ligada à leitura. E eu digo infelizmente por quê? Porque a gente acaba perdendo várias questões da competência informacional que somente um bibliotecário é capaz de oferecer em relação à pesquisa, em relação à sobrevivência no acervo e tudo mais. E como está sempre voltada à leitura, as pessoas têm sempre aquela impressão, ah, não, eu vou contratar um bibliotecário e automaticamente essa pessoa é especialista em contação de história. E, gente, eu leio e mal. Sabe? Eu leio para as crianças ali com aquela leitura. A gente vai aprendendo mesmo ali no dia a dia, entender que às vezes você vai começar um livro, não vai terminar, você vai ler uma página, as crianças vão desistir daquela leitura. Já tem criança que você vai ler 10 livros, tem criança que vai te fazer te ler o mesmo livro 10 vezes, e assim vai, a gente vai se adaptando ali. Mas a contação de história em si, sabe, de se caracterizar, de usar artifícios e tudo mais, definitivamente eu não nasci para isso. Ana Maria fala que você é muito bom te ouvir, né? Nos enaltece. E a Josane Assis, Elani, nos representa com maestria. Comecei a seguir o seu perfil esse ano e as suas postagens em vídeo no Instagram, no YouTube, perdão, sempre agregam muito ao meu fazer profissional. Muito obrigada pela troca. E a Raniela, mais uma vez, divulgar, encoraja outros bibliotecários a fazerem o mesmo. Também acredito nisso, né? O canal do E YouTube, ele veio justamente para os pares, né? Porque eu vinha do Dica criado para as famílias leitoras com essa questão de divulgar a profissão para fora, ao tempo que eu divulgava livros e outras questões, eu via que justamente por ter muito colega me seguindo e eu sempre ser uma pessoa muito crítica, eu chego até muitas vezes a ser ácida no que eu falo, principalmente em relação à profissão, mas isso é uma fala ácida em relação eu sou uma das pessoas mais apaixonadas pela profissão. Não vou dizer que eu sou a mais, porque deve existir gente mais doente do que eu. Mas eu sou completamente apaixonada. Eu sou do tipo que eu ia para entrevistas de emprego e as pessoas pediam para falar da profissão, eu ficava com vontade de chorar, sabe? De tanto que eu falava, porque aquilo é realmente algo que eu escolhi, para mim foi a minha única opção de vestibular. E assim, quando a gente fala disso e a gente acha mais pessoas para falar, é maravilhoso. Agora, o canal do YouTube nasceu para os pares, para mim falar para os pares, e aí eu acabo tendo a liberdade de falar coisas que muitas vezes algumas pessoas não vão gostar de ouvir. Eu falo de uma forma que eu sempre deixei bem claro que eu não sou uma pessoa técnica na fala. A minha intenção nunca foi essa. Então, eu deixo o tecnicismo para os meus artigos. E quando eu vou falar para o grande público, eu não vou ficar usando palavras difíceis, isso, aquilo, mas muitas vezes vai sair coisas que as pessoas não vão gostar de ouvir. Principalmente as pessoas que realmente acham que bibliotecário é se sentar atrás de uma mesa e se esconder ali. Então, essas pessoas possivelmente não vão gostar. Elani, nós temos um tempo restrito no Instagram e eu tenho algumas perguntas que nós lançamos uma enquete, né, no Stories,
perguntando, né, para as pessoas quais as perguntas que gostariam de fazer para você. Algumas perguntas você respondeu, você passou por cima delas aqui já, entendeu? Depois eu vou repetir, se caso você quiser aprofundar, você aprofunda. Como nós já estamos, assim, em um tempo que já está quase findando, e aí nós vamos para um segundo tempo para que você possa interagir e responder melhor, eu vou deixar para as perguntas que tem aqui nos posts, aqui nos comentários, tá? Manuel, boa noite. Manuel deu uma boa noite para nós, então boa noite, né? E a Elza comenta que gostou demais e precisará de uma orientação posteriormente sua, né? Então, ela gosta de conversar, Elza, fica à vontade para entrar em contato com ela. Pode vir que é sucesso. Então, a Raniela fala assim, quero saber de algum caso ou experiência de resistência ao seu trabalho junto a outros profissionais, se houve, como foi? Repete para mim, deu uma falha aqui. Quero saber de algum caso ou experiência de resistência ao seu trabalho junto a outros profissionais. Se teve essa resistência com outros profissionais, como que foi? Em relação à biblioteca escolar, a que eu trabalho atualmente, eu nunca tive nenhuma questão, até mesmo porque a escola já era, primeiro, por se tratar de uma escola particular, ela tem um cuidado perante a lei muito maior do que, obviamente, uma escola pública e tal. Então, eles já buscavam pôr um bibliotecário com registro ativo em conselho, então eles já sabiam como funcionava, teoricamente, a questão da importância de ter o bibliotecário ali. Sim. Então, eu acho que não houve resistência, mas eu tive que reeducar muitas questões em relação a bibliotecário tem que fazer coisas relacionadas ao seu fazer bibliotecário. Sim. Que muitas vezes poderiam ser vistas ali como uma questão de falta de trabalho em equipe, algumas coisas. A gente vai educando as pessoas para entenderem a situação e assim, que você pode ajudar muitas vezes, mas que aquilo não faz parte do seu trabalho, então você não tem obrigação perante aquilo. Uhum. Então, em questões também de professores não entenderem que eu poderia ir além da organização da biblioteca, ali, de todo aquele espaço, e realmente entrar em relação a projetos e coisas assim que antes elas desenvolviam, mas assim, tudo de uma forma tão natural, porque uma das primeiras coisas que eu fiz ali, por exemplo, eu entrei no mês de agosto e fiquei até novembro somente fazendo amizades, trazendo aquelas pessoas para perto. As famílias que entravam lá eu já recebia de uma forma excepcional, porque eu queria que eles me vissem como amiga, sabe? Que a biblioteca estava de braços abertos para projetos de professores, para os pais ficarem lá passando um tempo. Então, eu fiz muito isso. E acabou que realmente eu não tive essa questão de dizer assim, ah, não, isso não é o teu trabalho, ah, não, você vai levar um não. Gente, eu levei tanto não, é uma coisa também interessante da gente levantar. As pessoas acham que por eu falar tão bem do meu trabalho, eu não levo não. Gente, eu levo tanto não que vocês não têm ideia, por N razões, financeiras, data, outras coisas, mas para cada não que eu levo, eu tento entender o porquê eu levei um não, eu pergunto, e graças a Deus a direção ela é muito clara, muito límpida, se ela fala o não, ela diz o porquê. Então o que eu faço? Eu pego aquele não e vou construindo o meu sim. Sim. Tá, o meu projeto não foi aprovado por causa da data. Vou buscar uma data que não atrapalhe nenhuma outra. Ah, levou um não porque não tinha sentido o seu trabalho. Então eu vou buscar um sentido, vou deixar numa linguagem mais clara para ela entender qual é o sentido. Sim. Mas realmente eu nunca tive nenhum tipo de questão que alguém pudesse ou passar por cima de mim ou me fazer se sentir inferior. Não, nunca tive. Graças a Deus, porque eu tivesse, eu não sabia como lidaria com isso. Eu acredito que isso que você comentou agora é aquilo que eu sempre falo para os meninos em sala de aula, que são as tomadas de decisão. Né? Você não vai ser somente aquele bibliotecário realmente que vai só organizar. Principalmente se você for dentro de um espaço
que tem que fazer N atividades. Realmente, igual a gente comentou aqui, que o profissional não é só o técnico, mas ele é também. Ele é o administrador, ele é o técnico. Até mesmo porque se ele não tem uma fala técnica, se ele não tem uma fala técnica, se ele não consegue se colocar como um profissional, principalmente mediante a direção, ele não vai ser visto como um profissional. Sim. Ele não vai ser visto como o bibliotecário, ele vai ser visto como um funcionário qualquer. E bibliotecário é tudo, menos um funcionário qualquer. Menos um funcionário qualquer, justamente. Mas essa dimensão do todo, do fazer para se posicionar, que eu acho que ainda que muitos bibliotecários da escola ainda não têm, é justamente essa posição. É de saber que um não é o princípio de se construir um sim. Né? Igual você falou, é tirar o leite da pedra mesmo. Isso também é tirar o leite da pedra. Se eu recebi um não, tá, eu recebi um não. Por que eu recebi um não? Aí ele vai te dar a justificativa. E a partir daquilo você vai fazer, então, aquilo se tornar um sim. São tomadas de decisões que você tem que fazer. Muitas vezes a gente levava não por questão de gastos. Ah, não dá para gastar agora porque a gente está com outra atividade em vista. Então eu ia atrás de coisas gratuitas. Entendeu? Eu ia atrás de atividades que não, por exemplo, se eu for fazer ali uma troca de livros, uma feira de troca-troca de livros. Eu vou gastar o quê? Não vou gastar nada. Eu vou pedir para as crianças trazerem um livro de casa, em bom estado, e eu faço ali um grande acontecimento. Assim como eu posso fazer isso também com os pais. Isso. Que é os pais trazerem os livros e fazerem troca entre eles, fazer clube de leitura com as crianças, mas também com os pais. Porque tem muitos pais aí que estão só em casa. Por exemplo, tem alguns pais que trabalham, tem mães que ficam em casa, e essas mães têm ali um tempo ocioso que elas podem usar para leitura, e vice-versa. Então, tem pais que gostam muito de leitura e que esqueceram um pouco disso em relação à vida corrida adulta. Então, eles super gostariam de participar. Então, são coisas que não gastam dinheiro, mas que fazem uma grande repercussão dentro de toda a instituição de você ter tido essa ideia. O bibliotecário precisa ser protagonista. Também, né, Lani? É um processo criativo que você tem. É uma forma, aquilo que você falou que eu acho que é muito importante na sua fala inicial. A busca constante, estudar diariamente. Porque tem gente que acha que formou, acabou, né? Não precisa buscar formação. E não é assim. E a parte técnica, ela vem muito... Essa parte técnica, ela vai muito nisso. Se eu não estudo, se eu não entendo aí, por exemplo, a BNCC, eu não entendo questões financeiras, questões da própria biblioteconomia e outras questões educacionais, educação ativa e tudo mais aí que está em grande palco dentro da educação, eu vou falar como com essas pessoas? Pois é. Para que elas me vejam como um profissional, porque não adianta eu usar os meus jargões bibliotecários para uma pessoa que não vai entender. Não adianta eu falar, não sei o que, eu estou organizando minha lista desiderata, tá, minha filha, o que é isso? É macumba, entendeu? Então a gente precisa, a gente precisa estudar muito, às vezes até mais a área deles, das outras competências, do que a nossa. Porque se a gente realmente não saber falar e não usar os termos que eles falam, a gente acaba sendo visto como mais um, sabe? Tem um comentário... Não, nada com diferencial. Sim, tem um comentário da Elisa que eu acho interessante, que representa bem o que a gente falou. A vida do bibliotecário é levar nãos, trabalho de formiguinha, é justamente isso. Um bibliotecário da escola é um trabalho, ou um bibliotecário de biblioteca comunitária, é um trabalho de formiguinha. É quase igual aquele dos... É um dia após dia, é um dia de cada vez. É um dia de cada vez, ali você vai construindo, junto à comunidade, junto à direção da escola, junto ao corpo docente, e por aí vai. Gente, eu vou ler os comentários aqui, porque a gente vai ter que encerrar a live logo, e aí a gente continua a nossa prosa na próxima live. Então, a Zelinha, um abraço, Zelinha, bibliotecária lá de Salvador. Eu acho tão bacana quando tem gente de tudo quanto é lugar do Brasil, gente, acho um máximo. Ai, Salvador, maravilhoso. Então, o bibliopedagogo, bibliotecários e professores podem e devem ser grandes aliados no processo educacional. Com certeza mesmo. Né? A troca de livros é tudo, a Yara.
E a Elisa, eu sou bibliotecária de biblioteca corporativa e a realidade é parecida. Depende muito da ação do bibliotecário se posicionar, ver o que está acontecendo. Posição bibliotecária é tudo, gente. É tudo, né? E mais uma aqui do Bibliopedagogo, para a gente encerrar. Sou formada em biblioteconomia, mas aprendi muito da questão educacional e pedagógica que deve ser aplicada na biblioteca escolar no curso de pedagogia que estou fazendo. Né? A Elisa também é questão de conscientização, e bibliotecário tem que ter uma formação constante, né? Constante. A Elisa é de BH, pergunta, tem auxiliares na equipe da biblioteca que você trabalha, Elani? Você Sim, eu tem tenho uma 1 auxiliar. minuto para responder. Eu Tem? tenho uma auxiliar, mas ela não tem formação em biblioteconomia, mas é uma pessoa que é muito, assim, primeiro que ela é uma funcionária antiga da casa, e ela é assim, conhece todos os setores, como funciona, é uma pessoa desinibida, que isso é maravilhoso, quando você trabalha com uma pessoa que você fala de um projeto e a pessoa, sabe, entra naquele barco junto com você e te ajuda a organizar, principalmente a parte técnica. Ela é uma pessoa que conhece todo mundo, que se dá bem com todo mundo. Então, isso é realmente um diferencial. Eu acho que uma das grandes vantagens de uma biblioteca é de ter um auxiliar que trabalha em conjunto com o bibliotecário, sabe, que não Sim, ponha dificuldade. isso é Mesmo que ótimo. seja loucura, embarca. É. Gente, eu vou encerrar essa primeira parte da live para que a gente não fique aqui ansioso, para que a gente tenha algumas perguntas, e tá muito boa a prosa com a Elani, assim, essa troca de experiência com ela tá bem gratificante, né? E a gente quer continuar isso na segunda parte da live. Então eu convido vocês que estão aqui conosco, né, compartilhando também as suas histórias, as suas experiências, as suas formações, que participem conosco nessa próxima live, que é daqui a pouco, é só o prazo de encerrar e abrir uma nova live, tá bom? Então, Elani, até daqui a pouco, tá? Um beijo, gente. Fiquem aí, gente. Acompanhem. Fiquem, justamente, e voltem, né, na próxima. Olá, pessoal. Então, nós estamos numa prosa muito boa com a Elani Araújo, bibliotecária escolar, lá do Piauí. Então, assim, não percam, ela já está voltando, né? Porque nós estamos na segunda parte da live e estamos conversando sobre as experiências da biblioteca da escola. Tá muito bom. Vamos esperar então, pessoal. Está chegando. Gente, eu tô achando o máximo, professora Keila, Por falando quê? muito Fátima Bernardes, sabe? Já começa a live já falando. Gente, eu acho isso muito chique. Porque, em geral, as pessoas começam a live e ficam assim, sabe? Fazendo outra coisa. E aí, quando a gente vai salvar a live que vai ver, tá tipo uns 5 minutos a pessoa só olhando pro tempo. Eu fazia demais isso, gente. Acho que foi até por isso que eu deixei de fazer live. Eu mesma fazendo, porque eu era uma negação Mas fazendo eu live. penso assim, sabe, Dani? Depois tem algumas pessoas que às vezes me param na rua, às vezes eu vou no mercado, né? O pessoal do mercado, nossa, professora, assisti só a live. Eu falei, gente, o pessoal tá assistindo depois, então vocês estão assistindo depois, tem que melhorar a performance. A gente Então é vai um se pouco adaptando. isso. A gente vai se adaptando. Eu achei interessante uma fala sua a respeito da questão da pesquisa, que é uma coisa que eu comento muito com os meninos em sala de aula. Que eu falo para eles assim, olha, vocês vão aprimorar os serviços prestados para a comunidade, seja ela quem for, porque a biblioteca da escola vocês têm que desmistificar isso que é só crianças, eu falo isso também para eles. E aí eu percebi que você faz essa pesquisa, né, com eles antes e depois. Eu queria que você comentasse um pouquinho mais a respeito dessa pesquisa e o que você criou, né, ou mudou, né, no comportamento seu dentro da biblioteca da escola a partir dos resultados dessa pesquisa. Bom, assim, o nosso cuidado, né, mais uma vez eu vou enfatizar isso, o nosso cuidado com os livros de uma biblioteca escolar, ela é muito diferente de uma biblioteca universitária e tudo mais, por causa do público e em especial por causa das famílias, que a gente Sim. entende que são famílias diferentes, que pensam de formas diferentes, algumas bastante conservadoras, outras mais
empolgadas com o futuro. Então, são pessoas que entendem, por exemplo, que podem conversar sobre vários assuntos, várias temáticas, qualquer temática é bem-vinda, ao tempo que tem famílias que, por serem conservadoras, acabam achando que tem certas temáticas que não deveriam existir em livros infantis. Então, a gente acaba tendo esse cuidado de, por exemplo, separar algumas questões que podem surgir assim, tipo, 90% a gente sabe que vai levantar uma polêmica, então aquele livro ele é separado, mas não é retirado do acervo, que Deus me livre ser esse tipo de bibliotecário que retira livro do acervo por uma pessoa ou duas não concordarem com o tema. Sim. E o que a gente faz é de ver ali o comportamento das crianças em relação a esses livros. Por exemplo, crianças, em especial bebês, eles gostam muito de botar livro na boca, de morder, de comer, né, de fazer de patins ali, de skate, acontece muito isso. Então, acabou que eu antes prezava muito a história em si, e esquecia muitas vezes de ver, por exemplo, essa questão que antes eu nunca tinha pensado, que era de ter realmente um livro que tivesse ao mesmo tempo uma boa história, mas que tivesse um material mais durável. Outra questão que eu mudei em relação à Elane. A Elane é uma pessoa altamente ciumenta com os livros dela. Mas a Elane empresta, porque a Elane entende que livros são para serem usados. Sim. São para serem lidos. Então não adianta eu comprar aqui meus livrinhos, que são meu dengo, que mal o marido pode chegar perto deles, mas eu compartilho a leitura, né? Eu sempre empresto, e foi uma das coisas que eu acho que fez grande diferença, inclusive, foi de estar levando os meus livros para a biblioteca que eu trabalho. Então, o tempo que eu li, eu deixava ali, que eu sempre li 3, 4 livros de uma vez, eu deixava ali em cima da estante, né, do balcão, e os professores chegavam ali. E a gente tem sempre esse embate que o professor não é leitor, né? E aí eu sempre deixava o livro ali e ele chegava, que livro legal, não sei o que, se leva para ti emprestado. E eles levavam e assim eu conseguia ainda trazer uns 4, 5 professores aí, leitores. Eu juro de morte se não me devolver, mas eu empresto. E tá tudo certo. Nunca deixei de emprestar por isso. E assim, em relação voltando à pergunta para não fugir, em relação às crianças, eles têm um comportamento que a gente, por exemplo, os pequenininhos de 1 ano, eles ainda não sabem falar direito, então a gente vai observar muito a forma que quais são os livros que eles mais pegam, o que eles fazem exatamente com aqueles livros, se eles já conseguem prestar uma atenção melhor no livro X e no livro Y ou não. Então, se eles prestam mais atenção naquele livro X, a gente vai tentar ter mais daquele livro X com aquele conteúdo. Por exemplo, crianças de 1 até 1 ano, eles gostam, de 2 a 3, eles gostam muito de livros com animais. Então, aqueles livros daquela faixa etária, eu vou tentar priorizar outros assuntos, mas vou tentar focar também nos animais, porque eu sei que vai agradar a eles. Então, e outra coisa, em relação a esse meu apego com livros, que eu acho que muitas pessoas têm. Na biblioteca infantil, você não pode ter apego a livro. Porque o livro chegou hoje, eu cataloguei aquela coisa mais linda, sabe aqueles pop-up que você abre que sai assim um tubarão e come a criança? Esse tipo de coisa, e aí você tem ele, e de repente a primeira criança que pega, rasga o livro todinho. Come o tubarão. Desse jeito. Então, sabe, tem coisas que a gente não pode mais ter esse egoísmo então são coisas que a gente vai mudando na nossa cabeça de como se comporta naquele espaço. Os livros não são meus. E graças a Deus a direção entende que uma biblioteca infantil, os livros realmente vão acontecer esse tipo de coisa, que faz parte do processo. Então, são coisas ali que a gente vai aprendendo, sabe? Observando para aquelas crianças que não falam, a gente observa a forma que eles lidam com os livros. E dos maiores a gente vai tentando conversar de como é que segura, como é o que eles estão gostando, que os maiores eles dão um feedback melhor. Às vezes os pais não gostam que eles levem um livro que tenha mais aquela pegada de suspense, de terrorzinho, sabe? Mas as crianças já gostam. Então, às vezes eu converso com os pais, olha, ele quer levar, o livro não tem essa coisa tanto de causar medo.
Então você pode ler com ele uma história, se você achar que está pesado, você tira ali, conversa com ele depois, mas não deixa de levar, né? Porque tem que estimular. Então a gente acaba tendo essa troca para realmente entender ali, né? E nem sempre, não é porque, por exemplo, os pais têm um certo medo de ter livros de terror na biblioteca, mas, gente, eu tô falando terror, mas não é aquele terror que, sabe, o menino... Não. não é um terror, mas é tipo uma história de Frankenstein, mas que só por ter a imagem do Frankenstein já assusta, né? Nem tanta a história em si. Só a Sei. ilustração dele já assusta. Então, às vezes, o pai olha ali, tia, eu não vou levar esse livro aqui. E aí a gente conversa com eles e acaba vendo ali. Então, é questão de conversar e entendendo ali mesmo, sabe? Entendi. Aquela pesquisa de usuário com seleção de acervo e a gente vai entendendo ali E é e muito tentando botar no importante, meio né? termo. Isso. Deixa eu só te fazer uma pergunta assim, breve, rápida. Essa escola sua, na escola que você trabalha, na verdade, ela tem algum vínculo com instituição religiosa? Tem, mas não é algo tipo, nós temos uma questão de um catequismo, mas não são para todos os alunos. Tipo, a escola oferece uma certa parceria com a igreja para que os meninos possam se Não, é porque quando catequizar você falou lá, de sabe? terror, assim, é porque geralmente quando a escola tem algum vínculo religioso, que tem muito isso, os pais Não, comentarem. não. Tem esse vínculo porque as diretoras são, né, católicas e tudo, Ah, tá, e as crianças têm essa liberdade. Mas, tipo, nós entendi. temos, por exemplo, na biblioteca tem uma questão em relação à religião. Na biblioteca a gente tinha Bíblia, né, Bíblia infantil. E aí algum pai, por exemplo, aconteceu comigo umas 3 vezes de alguns pais irem até lá e dizer assim, tia, vai ter festa de carnaval. Então, meu filho é de uma religião X e ele não participa. Ele pode ficar na biblioteca? Pode trazer. Aí chegava lá, tia, mas tem livro aqui sobre religião? Eu disse, tem uma Bíblia. Aí ele ia ver e disse, não, mas essa Bíblia não é da minha religião. Eu disse, infelizmente a gente não tem, porque como para cada religião praticamente tem uma Bíblia, a gente não tinha como adquirir todas. Aí eu disse, não, tá bom. E aí ele, quando ele ia deixar a criança, ele trazia uma Bíblia da religião dele. Então, algumas, tipo, a gente tem de Uhum. espiritismo, a gente tem do catolicismo, a gente tem testemunho de Jeová. Então, são várias religiões assim que isso me ajudou até a não ter esse preconceito, digamos assim, Sim. de tipo, eu só vou ter Bíblia dentro da biblioteca. Não, se a gente tem uma escola diversificada em relação à religião, que temos tantos alunos, tantas famílias que são de outras religiões, então a gente pode sim. E isso ajuda até mesmo na hora de um diálogo, por exemplo, que como o espiritismo, né, tem, infelizmente muitas pessoas têm esses preconceitos religiosos, né, de Uhum. não saber como funciona, tem uma ideia preconcebida e acaba criticando. Então eu acabo tendo que explicar, olha, a gente não tem essa Bíblia, tem aquela e aquela, então, se você quer ter a sua religião aqui, você tem que aceitar que o outro aluno que seja de outra religião, ele também tenha o seu livro aqui. Então é até uma forma da gente ali abrir um diálogo. Tá. A outra pergunta que eu tenho para você aqui também é rapidinha. Tem pessoa criança com deficiência? Algum tipo de Muitas, deficiência? Muitas? muitas, E como que muitas. você faz o trabalho com eles? Praticamente todas as turmas têm. É? Mas tem alguma com deficiência intelectual ou só às vezes física, Tem todos auditiva? os tipos. É, né? Todos os tipos. E Todos os como que você tipos. Em cada desenvolve o turma trabalho com as tem. crianças? Bom, o trabalho é desenvolvido, eu não sei exatamente o porquê, mas todas essas crianças, que eu não sei se é bem o ambiente, é tudo que é muito convidativo, a biblioteca é praticamente o ponto de segurança deles. Então, em qualquer momento que eles estejam muito agitados, né, em relação a autismo ou qualquer outra coisa, qualquer outro tipo de problema que eles tenham, eles vão para a biblioteca. Num determinado momento a biblioteca é mais silenciosa, né? Em determinados momentos que nem sempre, na maioria das vezes é uma loucura, mas em alguns momentos é aquele momento que ele vai já atrás de um livro. E eu não sei te explicar exatamente o porquê, mas apesar de ter vários níveis eu não sei bem como se refere a essa questão de doenças e nomes, enfim, de situações.
mas tipo, a gente tem casos de autismo, né, de vários níveis. Então, nós temos crianças lá com um nível mais elevado e que ela vai à biblioteca e ela usa os livros de uma forma completamente habitual, como qualquer outra criança Uhum. faz, que de fato ela é, né, como qualquer outra criança. E eu não sei se pela prática, pela forma que a gente fala, pela forma que a gente desenvolve as atividades, por exemplo, tem cadeirantes, a gente faz aquela cadeirante que é mais tímida, a gente faz ela participar mais das atividades quando tem a contação de história que a gente precisa chamar um público, né, alguém para ajudar ali a contadora, a gente chama ela. Então, naquele momento, ela já se sente mais participativa. Eu também convido muito essas crianças para fazerem parte, para serem ali as minhas auxiliares. Então, eles, por exemplo, tem um cadeirante e tem uma outra criança, pronto, são os dois cadeirantes. Eles gostam de me ajudar organizando os livros. Uhum. Então, eles já veem a biblioteca realmente como esse espaço que eles se sentem bem-vindos, que eles vão se sentir acolhidos, que eles vão poder se acalmar para poder voltar para a sala de aula. E assim acontece. As famílias também já me vieram algumas me falar que realmente, quando acontece qualquer coisa, uma das coisas que eles mais falam é de livro, porque Uhum. eles já veem que aquele espaço é um local que eles vão se sentir à vontade. Mas assim, eu não tenho um trabalho específico com eles porque eu nunca precisei. Eles estão sempre participando das atividades, da O contação de natural te história, ajudou, das vamos dizer trocas. assim. O natural, a questão de tratar aquilo como se fosse algo natural, não perceber a diferença deles, a deficiência deles, como um ponto de diferença, vamos dizer assim. Você Isso. tratou a deficiência deles como algo natural, faz parte dele, mas não é o todo dele, vamos dizer assim, porque tem pessoas que Exatamente. não. Eu não sei como eles se comportam na sala de aula, isso eu não posso Uhum. falar. Mas em relação à biblioteca, nenhum deles nunca se sentiram. Tanto que, como eu digo, é a parte que eles mais gostam da escola, tem atividades que eles fazem perguntando, e eles geralmente colocam que a biblioteca, no momento que eles estão tendo alguma crise, é para a biblioteca que eles pedem para ir. Uhum. Então, assim, eu nunca precisei. Tipo, eles pegam um livro igual qualquer outra criança pega, eles participam das atividades igual qualquer outra criança, recebem certificado de leitor de destaque. Assim, sabe, eu não tenho um trabalho específico porque realmente as crianças com o qual eu trabalhei até agora não precisaram de um trabalho específico. Que ótimo. Depois nós vamos conversar mais sobre isso, mas nós duas em off, tá? Outra Certo. coisa que eu quero perguntar a você, que eu achei bacana que você falou, mas antes de fazer a pergunta, quantos alunos matriculados tem nessa escola? Porque você me falou de uma circulação de 200 livros por dia. É muita coisa. Quantos alunos matriculados? Muita. Olha, devem, tipo, para cada sala, para cada série, são cerca de 30 alunos. E tipo, o infantil um tem uma turma, infantil 2 são três turmas, cada uma de 30. Isso é A, B e C. Eu Uhum. acho que deve estar em torno de uns 500 alunos só no setor infantil. 500 alunos. Você jogando isso, você tem um percentual, você falou que tem 200 circulações por dia. Como que você Sim. faz isso acontecer? Me fala. Então, eu acho que por Porque é ter mais de tanta, vinte por por exemplo, cento, é 25%, vamos dizer assim, né? e É do, daí do... quando eu entrei, só eram 70 empréstimos por semana. Pois é. É E isso justamente. não era um bibliotecário, apesar de já terem passado outras bibliotecárias antes, mas era uma pedagoga que trabalhava lá, ficou uns 3 meses apenas, assim, mas que era uma pessoa muito querida, inclusive, e que foi uma das pessoas que até ajudou nessa questão das famílias se sentirem mais à vontade dentro daquele espaço. Mas quando eu entrei, como eu disse, eu passei aqueles praticamente ali 4, 5 meses que eu passei entre agosto, que eu entrei até novembro, observando e criando vínculos. Eu acho que um grande diferencial ali, o que eu faço dentro da biblioteca, é de me tornar amigos, né? Me tornar amiga da família e de ter essa parceria com os professores e, claro, ouvir sempre os alunos. Porque é algo assim que te engrandece como ser humano
é absurdo, sabe? Você ter essa troca com as crianças, você ter essa troca com a família, e eu acho que a partir do momento que eu acabei adquirindo essa amizade com a família se sente mais convidada, por exemplo, para cada família que entrou lá dentro para esperar seu filho, aquela família avisou para outra família que aquele espaço seria legal para esperar as crianças, e que Sim. naquele espaço tem livro, que é interessante levar livro, é de graça, por que não a gente não vai levar para casa? Então, ali foi uma puxando a outra. Sabe aquela propaganda de boca a boca que é a mais eficaz? Foi isso que aconteceu. Ao tempo que a parceria com as crianças, ali de fazer as crianças se sentirem mais à vontade naquele espaço e de sempre lembrar elas que elas podiam pegar livro na hora da saída, que livro é uma coisa legal, que elas já vêm dentro da sala, que é um momento divertido, e na biblioteca com contação de história também. Então, na hora de sair, elas são as primeiras, a maioria das crianças. Elas mal olham na cara dos pais. Se tivesse algum pai aqui, ele ia confirmar isso. Eles mal olham na cara do pai, ele vai correndo para a biblioteca. E aí o pai que tem que ir atrás, entendeu? É assim que acontece. E a parceria também com os professores, porque no momento que os pais estão indo buscar as crianças, as professoras já falam, olha, é importante a leitura e para a formação dela, então é importante que você visite a nossa biblioteca, e tananã, e tananã. E assim foi, né? Eu me muni ali de todas as formas e isso a gente acabou vindo para 200 empréstimos e agora a gente já está com 300, ou seja, tem tempos assim que, gente, é uma fila e eu fico no atendimento sozinha em determinados momentos, então é uma loucura, assim, é grito, é desespero, ele voando na minha cara, mas dá tudo certo. Dá tudo certo. A próxima pergunta que a pessoa nos enviou vai dentro dessa linha da questão pedagógica. A Uhum. renovação no espaço da biblioteca vai além das mudanças do ambiente físico. É necessário transformar o modo como a biblioteca participa das ações pedagógicas do colégio, pois ela tem a incumbência de auxiliar a instituição de ensino na formação de jovens leitores, os inserindo de maneira prazerosa no universo da literatura. Até aí a gente sabe que é isso aí mesmo. Qual a sua participação nas reuniões da escola e das ações pedagógicas promovidas por ela? Então, a gente tenta ser o mais efetivo possível, porque não tem como você não participar dessas reuniões. Em qualquer reunião, em qualquer treinamento, é muito importante. Eu só não participo se eu estiver de férias. Porque se eu estou de férias, Deus está me abençoando naquele momento e eu só vivo para as férias. Mas fora desse momento, qualquer atividade que seja desenvolvida em prol de políticas pedagógicas, de qualquer evento de treinamento de professores, de alguma forma eu vou estar presente. Porque Sim. não tem como. Você tem que se fazer presente em atividades como essa. Não tem como você ser excluído ou se excluir de atividades como essa. Até mesmo porque muitos dos parâmetros que serão discutidos lá, você vai poder utilizar. Por exemplo, nessa semana passada agora teve a famigerada jornada pedagógica da Companhia das Letras, que quem assistiu sabe do tamanho de treta que a gente fez por lá. E a gente viu que a BNCC aí houve várias mudanças, que muitas pessoas não sabiam exatamente como se encaixar ali, e tudo tem a ver com biblioteca. Todas as competências em relação à leitura ou não, tudo é desenvolvido dentro da biblioteca. Então, se o bibliotecário não tiver inteirado sobre isso, Sim. eu sinto muito, ele está sobrevivendo. Ele não está vivendo amplamente ali a biblioteca escolar, porque bibliotecário ele também é educador e ele tem que fazer parte. Sim, ele é educador, com certeza, né? E ele tem que ser pontual junto, é igual você falou também na primeira fala, e às vezes a gente tem que compreender, além daqueles serviços corriqueiros da biblioteca, mas para você conseguir conversar de igual com esse docente e ele sentir segurança em você, porque a partir do momento que o docente sente segurança na sua fala, ele vai simplesmente passar para você, olha, eu tenho tal tema para trabalhar, e ele vai ficar despreocupado que você vai separar as referências, né, que sejam pertinentes àquele tema que ele passou. Né? Você E vai pontuou isso entender, muito né? bem. Vai entender que ele não é apenas um livro, e você vai poder, inclusive, como eu faço muito, às vezes o professor Elane, eu estou precisando de um determinado livro porque eu quero fazer uma aula de tal coisa.
E aí muitas vezes eu não tenho aquele livro, mas eu tenho como oferecer vários outros ali dentro do meu campo de visão, que eu entendo a área pedagógica, pelo viés que ele quer oferecer, e aí eu consigo dar outros exemplos para que ele possa, inclusive, atualizar, né? Porque muitas vezes a gente acaba pegando material que já né, do ano passado e coisas assim, Sim. e a gente acaba até oferecendo um leque maior de possibilidades. Mas se a gente não entender esse olhar pedagógico, a gente não vai conseguir. Isso é verdade. Pessoal, eu quero agradecer a vocês todos que estão aqui participando conosco, tá? Um grande beijo. E quero aproveitar para mandar um beijo para duas amigas do ramo do livro que estão aqui conosco, que assim, de longas datas, né? São mais de 30, 20 anos que eu trabalhei no livro. A Cleonice e a Cleusa. Então, assim, obrigada por vocês estarem aqui compartilhando este momento, né, de conhecimento e de transmissão de experiência da nossa querida bibliotecária Elani, né? Eu quero perguntar para você, Lani, que eu vi uma postagem sua, só tirando só um pouquinho do eixo da biblioteca da escola, mas a gente vai estar voltando de novo. Eu vi uma postagem sua sobre um livro e eu fiquei muito interessada em saber sobre esse livro. Biblioteca sobre Rodas. Você leu ele? Li, eu tenho ele aqui, deixa eu pegar. Tá. Achei muito legal e eu queria que você comentasse a respeito dele. Esse moço aqui. Isso. Achei muito legal sua postagem. Eu fiquei assim, Ó, curiosa para saber sobre esse livro. ele, na verdade, ele é um infanto juvenil. E aí eu comprei muito porque eu vi essa questão do biblioteca sobre rodas, eu pensei, deve ser uma biblioteca itinerante. Uhum, eu E pensei nisso também. bibliotecário é esse bicho doente que não pode ver nada com biblioteca que quer, né? Uhum. E aí eu comprei, eu achei interessante até a sinopse dele, eu disse, não, vou ler. Eu até fiz uma resenha dele no canal. E ele vai falar sobre uma biblioteca itinerante mesmo, mas não fala sobre a biblioteca em si. Ela vai falar de um rapaz, né, de um adolescente que passa por uma situação de abuso em casa e que acaba e ele tem ele sofre bullying também na escola. Então na escola ele sofre, em casa ele sofre. Ele perdeu a mãe e de tanto sofrer bullying, num desses momentos que ele está sofrendo bullying, que ele está fugindo desse bullying, acaba encontrando uma outra criança que é especial e que também acaba sofrendo bullying e que ele não pode ajudar e que depois ele vai pedir desculpa, né, para a família daquela criança que sofreu e é um bullying assim, que é chamado bullying, mas foi uma agressão física terrível. E a partir de então ele descobre essa mãe dessa criança que passa a ser uma amiga dele, né, a mãe que ele não tinha mais, e que ela limpa a biblioteca itinerante da cidade. E que ela é apaixonada por livros e que ela sempre fala da importância das crianças lerem, de como isso vai ser importante até mesmo para ele esquecer os problemas dele. Então ela passa a oferecer alguns livros e ele passa a se identificar em muita coisa, então ele vai fazer muita referência a livro, ele vai usar esses livros em referência aos problemas que ele passa, né, de como ele consegue, tem até um momento que ele passa por uma situação e ele usa várias falas assim de personagens dos livros que ele leu de clássicos, né, passando por Harry Potter até Peter Pan. E aí o final tem uma grande questão que envolve porque eles acabam fugindo nessa biblioteca. Ele com a mãe, né, com essa outra família. E aí tem um final complicado. Mas eu achei muito interessante, assim, mas não é um livro incrível, não. Mas é um livro gostosinho. Sabe aquele livro assim, que você está com uma ressaca literária e aí só por ter biblioteca vale a pena ler? Mas não é Sim. um livro excepcional, não. Eu fiquei imaginando também que seria mais ou menos essa experiência de biblioteca itinerante, sabe? Pegou uma Kombi, porque tem uma Kombi, né, na capa, colocou o livro e saiu o mundo Sim, afora aí fazendo alguma coisa nesse mas sentido. é uma biblioteca assim com, sei lá, uns 3, 4 mil livros. É bem interessante eles falando assim sobre a importância daquele espaço. E eles só fogem com essa biblioteca porque a cidade acaba, né? Porque nos Estados Unidos é muito essa questão de conselho, né, da cidade, conselho municipal. E o conselho acaba vendo que não tem mais condição de bancar essa biblioteca. E aí o que eles vão fazer? Eles iam entregar essa biblioteca, né? Essa biblioteca, esse ônibus. E aí eles disseram, já que vão entregar a biblioteca, já que meu amigo está passando por isso, bora fugir. E aí eles fogem.
Que bacana, mas depois eu quero comprar ele. Eu gostei. Mesmo assim, por mais seja para uma ressaca literária, eu acho que eu gostei dele, do Deixa tema. eu Assim. trazer um aqui que é muito bom. Rapidinho. Ó, esse aqui. Biblioteca do Mundo? Bibliotecas do Mundo, da Daniela Schindler. Gente, primeiro que eu tô apaixonada nessa mulher, nessa Daniela, que eu não sei nem explicar. Esse livro aqui, ela vai falar sobre bibliotecas do mundo, mas também vai falar sobre alguns bibliotecários, assim. E eu achei incrível porque é um livro infanto-juvenil e para cada texto eles acharam um ilustrador, assim. Ó, que tem a Nossa, Biblioteca de lindo. Alexandria, né? Sim. Aí ele vai contando aqui a história, não é um livro curtinho, né? Aí tem aqui a Biblioteca Nacional. Nossa, mas as ilustrações são ricas, hein? Não é. Aí cada biblioteca é trabalhada por um bibliotecário. Aliás, por um ilustrador. Aí a Biblioteca Nossa. Internacional da Juventude. Ai, E gente, o aí ele vai coração tá contando, doendo. eu acho interessante porque são histórias reais que Uhum. eles vão contando. A da Biblioteca Nacional é a única que ela colocou um personagem para poder falar sobre como a biblioteca chegou, e aí ele vai contar que a biblioteca veio em partes, que alguma parte foi esquecida lá e que depois veio, e essa personagem, né, o personagem acabou vindo junto para encontrar o pai. É bem interessante. Aí tem a Biblioteca de Barça. Que legal. Essa história é maravilhosa, que eu não conhecia essa moça, que é uma bibliotecária, e que ela salvou os livros da biblioteca durante o bombardeio que estava tendo lá, e ela contou com a ajuda de um dono de um restaurante que viu que estava lá o mundo desabando e ajudou ela a salvar esses livros. Aí tem a Biblioteca de Midlin. Olha, que legal. Muito bem ilustrado. Eu tô encantada com as ilustrações Ó, também. Biblioburro, No lombo. e que aí conta a história desse senhorzinho que botava o livro ali no jacá, né? E ia levando para cada vez ele ia mais longe, porque as pessoas iam gostando e iam reclamando, ei, mas não foi lá em casa, não foi lá na nossa terra. E aí ele ia e cada vez ia mais longe. Eu achei muito interessante e finaliza com a Biblioteca Parque da Rocinha. Que legal. É Nossa, o livro é maravilhoso esse livro. maravilhoso. Muito bonito, muito. E ela tem outro também que vai falar de biblioteca também, mas eu não lembro agora o título. Mas é maravilhoso, da mesma autora, assim, tem até peça teatral falando sobre ele. Nossa Senhora, eu sou Aproveitando esse então que a tipo gente de está dentro gente. desse mundo dos livros aí, dessa coisa assim do infantil. Aí tem uma pergunta aqui de uma pessoa que enviou. Com qual personagem da literatura infantil ou juvenil você se identifica? Você vê assim, você, naquele personagem. Ai, gente, eu sou péssima com essas brincadeiras, sabe? Eu gosto de tantos, mas eu acho que de personagem assim, eu vou me identificar muito com a Bela, o clichê. Por A ela Bela gostar tanto de livro, por ela ter acesso àquela biblioteca maravilhosa da Fera, essas coisas. mandou bem. Mandou bem. Clichê, mas do mundo de literatura infanto-juvenil é bem por aí mesmo. É bem por aí, né? Ah, e tem um que eu até pedi agora, acho que é Lilo vai à biblioteca. Gente, o bibliotecário aí me ajuda. Acho que é Lilo vai à biblioteca. Eu não lembro agora. Mas é uma mocinha, é um livro infantil. É uma mocinha que ela vai à biblioteca. É Lulu, acho que é Lulu. Lulu vai à biblioteca, o título do livro. E ela frequenta a biblioteca porque o pai fala para ela que é muito importante que ela frequente a biblioteca e ela gosta muito de ler. E aí eles vão falar muito da biblioteca pública da cidade, de quão é importante ir até. Pronto, achei aqui. Lulu adora a biblioteca, é o Uhum. título. E aí lançaram o segundo, que é Lulu adora histórias.
Gente, aí é só para falar de biblioteca pública, do ambiente, que a biblioteca vai muito além dos livros, é maravilhoso. Inclusive, eu estou esperando chegar porque vai ser o meu presente de aniversário, Seu aniversário é agora, por esses dias? dia 20 de Ah, agosto. então tá longe ainda, mas vai. Deixa eu te perguntar uma outra coisa aqui. Que livro marcou a sua vida de leitora? Vixe, ponto de impacto. Eu até Eu terminei de vi no ler ele Goldman que você eu colocou. reli ele esses dias. Eu até É, guardei em algum lugar aqui. Mas ele é foi um muito bom, livro Daniel Goleman. e foi assim, como eu disse, eu completei 18 anos já trabalhando em biblioteca pública. E eu sempre lia, eu sempre trabalhei no acervo e eu li as coisas naquela dinâmico, né? Ali muito rápido, só para ter noção do que era e tal, e nunca me apeguei a nada. Daí eu peguei esse Dan Brown na minha mão e, meu amigo, eu não consegui largar ele enquanto eu não terminei. Eu terminei, eu acho que foi um dia, ou foi tipo de madrugada, mas foi um dia, assim. Eu terminei de ler porque eu fiquei, meu Deus, que a cada ponto, a cada capítulo, você dizia assim, não, tá, vou parar agora, mas aí ele terminava de uma forma que ele disse, não, você tem que ler o resto dessa história. E eu Uhum. acho isso muito bom, e principalmente quando o autor me engana. Porque eu sou esse tipo de gente que fica tentando chutar qual vai ser o final, e aí quando o autor consegue me enganar, eu acho que é o auge, sabe? Tentando É entrar na mente do maravilhoso. autor sem ele saber, né? Aí, em falar em personagem, agora que eu me lembrei da Hermione, tá até aqui em meu livro do Harry Potter, que eu sou a Aham. louca do Harry Potter. E aí eu tenho aqui meus ilustrados, ó, que tá aqui, eu mal pego neles porque eu morro de ciúme, eu não quero nem correr riscos. Mas a Hermione Granger, aí, para quem é conhecedor do mundo Harry Potter, eu acho que ela também é uma ótima personagem para a gente se Referência. inspirar, porque é uma mulher forte, que realmente não precisa e nunca precisou de homem nenhum aí para realizar suas coisas, que é uma mulher muito inteligente, muito capaz e muito ciente disso. Né, é verdade. Aí tem uma outra pergunta aqui, aí é sobre o contar a história para a criança, e como você trabalha muito com as famílias, né, e nosso tema aqui, sobre contar história antes da criança dormir. Qual que é a sua opinião sobre isso? É um momento melhor. Porque assim, a criança, uma das coisas que me fez pensar mais em famílias leitoras, na importância delas, é que a escola pode fazer muito, a professora na sala de aula e a bibliotecária na biblioteca, a gente consegue fazer muita coisa, mas se em casa não houver o exemplo, não houver uma troca, vai ser muito complicado essa criança de fato se tornar leitora ou de fato gostar da leitura. Uhum. Não que isso seja um pressuposto, porque eu, por exemplo, meus pais nunca foram muito de ler e assim mesmo eu sou a louca da leitura. Mas, enfim, eu acho que assim, a criança pode escolher ser leitora ou não, mas as oportunidades a gente tem que oferecer. E como são crianças, né, que são filhas de pessoas que já trabalham incansavelmente durante todo o dia, assim como qualquer outra família, a gente trabalha o dia inteiro e as crianças ficam ali à nossa espera à noite. Então, muitas vezes essas crianças ela não têm um contato com os pais como deveria. Sim. Então, aquele momento de contação de história é um momento no qual o pai vai ter uma atenção nítida e tão forte para a criança que a atenção está nela, que ela vai se sentir como se todo dia não tivesse feito a falta daquele pai, entendeu? Porque ele vai entender que aquele momento o pai vai estar com ele, com a atenção voltada dele, não é com a atenção no celular, nem na TV, e nem numa pessoa que está passando ali. Aquela família, aquele pai, aquela mãe, aquela tia, aquela avó, independente da família aí, vai estar lendo com ele, vai estar prestando atenção nele. Sim. E isso é uma memória afetiva que até quando eu fiz um post aqui no Dica, e eu falei, né, sobre os livros e as memórias afetivas, e muitas pessoas colocaram que uma das memórias que vieram à tona com o texto da postagem foi um avô lendo um jornal perto dele. Entendeu? Então ele não entendia nada do que o avô estava falando, mas só a ação do avô estar ali, querer compartilhar aquilo com ele, aquilo fez ele lembrar.
Sim. Então, é a criação da memória efetiva, de ter ali um momento de segurança, que a criança, antes de dormir, vai ter o pai ali, a mãe só para ela, que ela vai se sentir segura, confortável, no local seguro e com uma boa leitura. Então, que muitas vezes esses livros escolhidos foram escolhidos, e a gente sempre fala dessa importância de que as crianças sejam escolhidas na escolha, né? Aliás, que sejam incluídos na escolha desses livros. Eu até falo muito com as mães de fazerem o seguinte: separa um lugar para o livro, mas também coloca uma prateleirinha ali, em cima da penteadeira, coloca ali um espaço para os livros que vão ser lidos na semana. Pega um final de semana que você tem mais tempo, vai junto com a criança ali naquele seu espaço maior de livros e vamos separar junto ali os 5 livros que vão ser lidos durante a semana, porque isso ajuda a criança a se incluir nesse momento, a ver que ela também é protagonista, e é isso que a gente tem que ensinar, né? Que a criança ela tem esse poder de escolha que muitas vezes o adulto, mas é muito longo, mas vai negociar com ele, e aí às vezes a história é tão boa que até o pai quer ler mais um pouquinho. Então, ela é uma negociação e um momento prazeroso que deve existir e que a atenção realmente esteja focada na criança. Deixa o celular em outro cômodo. Eu vou te fazer uma pergunta aqui a respeito de coisas técnicas, mas é coisa bem rápida, é só por questão de curiosidade, devido à sua dinâmica, essa questão da quantidade de empréstimos. Então, tudo isso me despertou curiosidade e eu queria saber de você, porque é uma biblioteca da escola e que trabalha também com o público externo, que você fala que trabalha com a comunidade. Qual tipo de sistema de classificação que você usa nessa biblioteca, já que ela é infantil? Eu estava usando o Biblive, maravilhoso. Não, que eu toda... sistema de classificação. Ah, tá, CDD. CDD? Porém, eu uso a CDD de uma forma mais, eu não, digamos, eu nem usaria o termo técnico, porque eu uso ali mesmo as classes mais abrangentes possíveis, porque não é o meu foco. Como é biblioteca infantil, eu não tenho como focar exatamente na organização dos livros na estante. Eu organizo da forma que eu acho melhor em relação aos meninos. Então, tipo, o meu acervo, aqui vai ter livro embaixo, aqui vai ter livro em cima, lá a minha estante vai até o teto, do chão ao teto. Então, o que eu faço? Os livros que hoje estão aqui, no final da semana vão estar em cima e os livros que estavam em cima vão estar embaixo. Então, eu classifico, mesmo por uma questão de técnica bibliotecária, que a gente tem que fazer um processamento técnico, mas eu não vou exatamente pegar a minha CDD e fazer todo um trabalho elaborado, porque realmente dentro da biblioteca infantil isso acaba perdendo sentido, justamente por essa dinamização de acervo que eu faço. Aí eu uso aquelas etiquetas coloridas. Agora com a pulga atrás do orelho, porque geralmente quando vai se falar de biblioteca da escola, principalmente infantil, os móveis são, né, indicados aqueles móveis da altura da criança, né, 1,5 m no máximo e tal. É por isso que a nossa vai do chão ao teto. Aí no teto. Não, já vai do chão ao teto, né? Do chão ao teto. Você tá quebrando padrões, você tá. E dá certo, porque tá dando certo. Dá muito certo. Porque em cima a gente guarda, por exemplo, material de contação de história que a gente produz, ou que a gente compre, mas que os professores vão poder utilizar numa contação de história, mas que a gente não pode deixar ao acesso das crianças, porque, enfim, como são coisas compradas ou coisas muito frágeis, a gente não consegue deixar ao alcance deles. Pelo menos essas coisas, porque as da sala ficam ao alcance. Bacana. Então, a gente deixa nessa parte mais alta. Aí, na menor, a gente deixa os meninos que realmente precisam ter acesso aos bebezinhos, porque realmente, como vai até o chão, os bebezinhos conseguem pegar esses livros do chão. Aí a gente vai tentando, tipo, dos meninos do primeiro ano, quarto, que frequentam lá, eu tento deixar os livros na altura da vista deles. E aí sempre tem mais um, mas os meninos já estão tão acostumados que, tipo, eles já vão se afastando da estante, que é para poder ver os mais altos, que eles dizem que são os melhores. E aí outra coisa que eu comento dentro de sala de aula com os meninos é justamente isso. Teoria é uma coisa, mas na hora que você chegar lá na prática, é a pesquisa com o seu usuário ali, com a pessoa que está ali utilizando aquele espaço, que vai te dar a diretriz de como você vai dinamizar aquele espaço. Porque teoria é uma coisa, a pessoa estuda, mas o seu dia a dia com aquelas pessoas que você está trabalhando para elas
é que vai te nortear o que é melhor para aquele espaço. E você acabou de me comprovar isso aqui, que é o que Na eu falo. biblioteca infantil, eu até vejo que tem muitos colegas que usam aquela classificação por cores, né? Só que Sim. para mim também ela não funciona, porque eu não vou, por exemplo, me ater a, tipo, a livros de aventura, ficção, não sei o quê, e eu vou deixar todos num grupo. Não, porque como eu fico fazendo essas mudanças, e eu faço essas mudanças por quê? São 200 empréstimos por dia. Então. Então, essas crianças, em 90%, elas estão lá todos os dias, porque são livros infantis, são fininhos. Então, no Uhum. máximo, eles passam 2 dias sem irem. Então, não tem como eu sempre deixar os livros da forma que tá, porque como eles só enxergam ali do campo de visão deles, eles vão achar que são sempre o mesmo livro. E criança não gosta da mesmice, ela gosta da novidade. Então, a partir do momento que eu fico tornando esse acervo dinâmico, eles estão sempre achando que tem livro novo. São Entendi. técnicas. Não, bacana. Eu gostei muito dessas dicas suas, porque eu estou dando uma disciplina nesse exato momento e tem aluno aqui, tem um aluno aí, né, assistindo a nossa live, e é sobre biblioteca da escola e tratamento temático da informação. E eu falo sempre para eles isso, porque vocês podem chegar numa biblioteca rica, mas ao mesmo tempo vocês podem chegar numa biblioteca que não tem recursos. E aí quem te vai dar as diretrizes? É tanto a direção como o seu usuário e a sua criação, é a sua E criatividade. outra coisa, uma das coisas importantes e que eu levo muito a sério, além da leitura do meu acervo, é eu ter eu poder fazer essa movimentação de acervo eu mesma. Uhum. Porque quando eu faço isso, mesmo que uma colega chegue, um professor, e aí vem atrás de um determinado conteúdo, ou a direção, ou o setor de psicologia, que vem atrás de um determinado conteúdo, ficaria feio para mim também, enquanto bibliotecária, não saber aonde está o livro que eles estão me pedindo. Então, é uma das coisas que é interessante, é que eu uso esse tipo de desenvolvimento de coleções aí, de classificação e tudo mais, mas eu tenho também que ter esse cuidado de saber exatamente onde é que está cada obra. Tipo, eu quero um livro sobre determinado tema, então eu tenho que saber, pela capa, eu já E identifico se aquele livro faz parte de um determinado conteúdo, se tem a ver com aquela temática ou não. Então eu quando eu preciso ler o trabalhava como material. isso, quando eu trabalhava como livreira, eu fazia exposições, igual você falou da sua experiência com o evento, que isso também te ajuda muito, isso dá um know-how e tanto. E eu trabalhava com eventos. E aí as pessoas ficavam impressionadas. Como que eu sabia que ela chegava no meio do evento, aquela muvuca, que é tanta gente, né? Eventos grandes. E aí queriam os livros de tais autores, então eu já sabia onde estava tudo. Mas por quê? É eu que montava o acervo, eu que montava toda a estrutura da livraria. Então, quando a pessoa chega, você já sabe tudo o que ela precisa. Precisa de autor tal? Não, tá aqui, tem isso. Tem que assunto tal? Não tem isso. Então, você compreende o seu espaço. É o que você acabou de falar. E é Eu um sei dos onde eu guardei, então estereótipos não sei indicar, né? E é um dos estereótipos que eu acho que o bibliotecário ele tem que se apropriar mesmo e fazer jus a isso. É primeiro que a gente pensa em bibliotecário dentro de uma biblioteca, a gente imagina que ele conhece o acervo. Então, o É. mínimo que de fato a gente pode fazer é realmente conhecer o nosso acervo a ponto de alguém chegar e a gente saber onde está. E agora, assim, outra estratégia, assim, porque tá maravilhosa as suas dicas, e eu acredito nesse bibliotecário dinâmico. Não sei se é porque eu sou dinâmica, eu acredito nisso, nesse dinamismo, nessa questão da proatividade. Como que você faz para orientar essas crianças, já que é uma biblioteca infantil, à pesquisa? Que trabalho é esse que você desenvolve? A gente trabalha muito focado em relação à autonomia deles no acervo. Então, a gente, por exemplo, tem atividades que eu desenvolvo aí em períodos, digamos, bimestralmente, em relação voltados à pesquisa. Então, o que a gente faz? Eu combino com os professores sobre uma determinada temática que eles vão estar estudando e peço para os professores levarem eles para a biblioteca. E nesse momento eu vou explicar exatamente. E nisso eu já deixo, nesse momento eu deixo a biblioteca organizada de uma forma que eles consigam achar. E aí eu faço uma brincadeirinha. Sabe, você já ouviu falar daquele livro Cadê o Wally? Sim. Então eu faço isso. É uma Maravilhoso. das atividades que eu faço. Eu digo, olha, a gente vai trabalhar com determinado tema.
Então, eu dou ali uma aulinha rápida para eles de como encontrar determinado tema e eu dou algumas pistas. A gente tem ali uns joguinhos que eu dou algumas pistas e eles vão atrás de todo esse acervo para encontrar, né, de acordo com a pista que eu vou deixando e vou deixando também em algumas prateleiras umas pistas para que eles cheguem cada vez mais rápido até aquele livro, né, que até aquele nicho, digamos assim, eu deixo lá uma estante separada só com a temática daquela aula para que eles consigam chegar até ela. E aí, dentro dessas pistas, vai sendo explorada cada parte ali da pesquisa, de como eles vão entender exatamente qual é o tema. E aí eles têm que falar para mim, tia, por exemplo, eles não sabem exatamente a questão da palavra-chave. Eles não sabem exatamente dentro de que terminologia, né, aquele texto, aquela pesquisa que eles vão estar fazendo, eles não conseguem ter esse pensamento. Então a gente acaba fazendo assim, olha, você tem que brincar comigo como se estivesse brincando de charada. Então o tema é sobre isso. Como você me explicaria qual é esse tema? E aí eles vão tentando ali em grupo, vão tentando falar uma palavra só, que explique todo aquele conteúdo, tá? Então isso aqui fica onde? Na biblioteca. E aí a gente começa a fazer isso. Isso tem ajudado bastante quando eles vão, por exemplo, estão no primeiro ano, a gente já consegue levar eles lá para outra biblioteca, que é a biblioteca que eles vão a partir do segundo ano. E aí lá eles já conseguem, porque eles já identificaram as classes, eles já sabem por causa dessa brincadeirinha do Cadê o Wally lá na nossa biblioteca infantil. Então a sua biblioteca só vai até 7 anos? É isso? Até 7 anos, é só até o primeiro ano do ensino fundamental. Meu Deus! É infantil, É uma escola infantil. grande, então. Ela é uma escola grande. A escola já tem mais de 30 anos. Porque se você pensa que uma escola só para a questão da educação infantil e a primeira série do fundamental, é uma escola que investe muito. Você é o cartão de visita, você não, eu falo de biblioteca, é o cartão de visita da escola. Tem, inclusive, pais que já me falaram que matricularam, que resolveram a matrícula ali no momento que conheceram a biblioteca. Porque realmente a biblioteca é linda, tem LEDs, puffs coloridos. Você sabe dizer quantos metros quadrados tem essa biblioteca? Ela é pequena, ela tem o quê? Uns 30 metros. Você faz isso Ela tudo tem com 30 30 por 15, mais ou menos. Ela é 30 por 15, digamos ela assim. não é 30 metros total, ela é 30 por Não, 15. ela é comprida, mas é estreita. Entendi. Mas ela é mais ou menos, eu acho que dá uns 15 metros e uns 30 de fundura. Não, que quando você falou 30 metros, como que ela consegue fazer isso tudo com 30 metros quadrados só? Não. E aí nós temos prateleiras de uma parede inteira, né? Aqui desses 30 metros nós temos a prateleira. E aqui do lado é janelas, né? Os grandes janelões. Aí no fundo a gente tem um smartboard. E na frente é a entrada. Já com janelas para que realmente os pais passam ali e dizem, opa, biblioteca, lugar bonito, deixa eu ir lá. Então, quer dizer, ela fica visível, né? Ela não é algo invisível, né? A biblioteca tem visibilidade dentro da escola, que é outra coisa importante, né? Se torna uma vitrine. Isso, aí tem as atividades que os professores levam, né, as crianças, no qual elas exploram a biblioteca, porque a gente sempre trabalha em questão da autonomia delas. Então as crianças exploram a biblioteca como querem ali, né? Obviamente a gente observando, falando quando tem que falar, mas sempre de uma forma que eles entendam que não é uma briga, que é algo realmente que eles são bem-vindos e que é um lugar que é deles e tal, e a gente deixa eles explorarem. Ali cada turma tem cerca de 30, 40 minutos que eles exploram à vontade. E aí quando a turma está mais agitada, a gente faz lá uma contação de história, né? O professor faz a contação de história, porque a Elaine só observa mesmo. Mas a gente sempre está... Eles estão sempre dentro da biblioteca de alguma forma. Então eles vão à biblioteca para essa visita que eles fazem uma vez por semana. Outro dia na semana, que no caso passa a ser 2 vezes, é o dia da contação de histórias, que tem um dia específico para isso, então eles vão 2 vezes na biblioteca durante a semana. E sempre, sempre, sempre entrou na biblioteca. Aliás, no momento da saída, a gente sempre lembra que a biblioteca está aberta para empréstimos. Porque mulher, me deu vontade de ir em Teresina para conhecer essa biblioteca. Porque a minha intenção é que a biblioteca consiga, pelo menos, ter
fazer um empréstimo de pelo menos 80% desses alunos do infantil, que eu acho que, se eu não me engano, a última vez que eu fiz a porcentagem, a gente estava conseguindo pegar 60%, 70%. Aí a minha Ah, então intenção é que esses chegue aos 500 alunos é 80%. só da educação infantil, quando você falou? Só Não da é da escola educação toda, infantil. não. Não. Gente, então a escola é grande mesmo. É, a Ela escola é grande. não, porque 500 alunos só na educação infantil é muita coisa, né? É. Tem eu acho que é Lia Jossi, né? Ela fala assim, boa noite. Uma das minhas dificuldades é trabalhar com a faixa etária do Fundamental 2 e ensino médio. Vocês sugerem algumas sugestões de como trabalhar essa faixa etária? Você consegue sugerir Eu alguma coisa? acho que a melhor coisa a se fazer é estar junto deles, conversar com ele, tentar ali realmente, como eu falo sempre, a gente tentar ali fazer um laço de amizade. E a partir do momento que a gente faz isso, a gente passa a observar também os gostos, né? O que eles estão Sim. gostando, o que eles estão vendo. Por exemplo, a gente vive em um tempo que as crianças gostam muito, por exemplo, de mangá, de super-heróis. A gente pode fazer uma feira voltada para esse tipo de coisa, no qual a gente chame pessoas que se fantasiem de personagens que as crianças gostam, né, que tem a ver com mangá, com super-heróis. A gente pode fazer uma feirinha geek, né, que chamam. Você pode fazer esse tipo de coisa. As crianças gostam também de youtubers, né? Então você pode ver ali algum vídeo de youtuber que, por exemplo, ensine ali uma experiência, alguma coisa do tipo. Você pode chamar um professor de química ou qualquer outra ciências, enfim, que você possa fazer um experimento na biblioteca, né? Enfim, você vai fazendo atividades ali, por exemplo, na Feira do Livro, que é quando eu trabalho mais especificamente com toda a escola, que eu sou afrontosa, e eu vou fazer um evento e geralmente eu faço com toda a escola, eu fazia muito piqueniques literários e eles adoravam, tipo, na hora ali do intervalo, que eu colocava vários tapetes de piquenique, né? Vários tapete mesmo de piquenique. Colocava ali, aí colocava umas almofadas, colocava uns jarrinhos de flores ali do lado e colocava as cestas com livros. E ali no momento eles esqueciam inclusive do celular e cada um se deitava ali na almofada e eu pegava um livro para ler. Legal. Então, às vezes a gente faz algumas coisinhas assim, a gente aprende com eles, né? O que eles estão gostando mais e tenta adquirir livros que sejam voltados para aquele público, que sejam realmente ali o que eles estão vendo e fazendo e a gente tenta incorporar aquilo no nosso fazer. Eu acho que uma coisa bacana também para que você chame esse público para dentro, já que é o Fundamental 2 e médio, já são crianças, jovens maiores, é perceber aqueles que gostam mais de leitura e trazer para que eles possam te auxiliar. Isso vai criando Sim, vínculos, porque aí os outros vão perceber, nossa, mas aí o coleguinha tá lá, e aí vai querer estar também, vai fazer algo para chamar a sua atenção, para também estar ali dentro da biblioteca. Então, isso pode também te auxiliar nesse sentido. sim, ó. Tá? Uma das atividades que eu estou pensando em desenvolver, ela estava para a gente desenvolver, infelizmente a pandemia chegou antes, que foi até um bibliotecário que eu vi fazendo, eu achei super interessante, que eram textos que eles colocavam para as crianças fazerem e deixarem na biblioteca, e ele passava colocavam naquele papel plástico, tipo aqueles de carteirinha, e Contato? plastificavam, né, aquele texto e deixava em locais, tipo na cantina, em locais que tivesse assim, uma certa aglomeração, ele deixava aqueles textos ali. Então, as crianças que às vezes diziam que tinham muita pressa, isso e aquilo, mas uma vez ou outra, eles pegavam aquele texto ali para ler. E eles se sentiam à vontade também de escrever os seus escritos, ali, seus contos e tudo mais, e deixavam ali na biblioteca e assim iam publicando, e no final isso tudo se transformava em um livro. Legal. Então é Isso é uma forma de bacana você também. estimular a leitura, a escrita e ali o envolvimento com a biblioteca. Verdade. A Georgia aqui é uma das minhas alunas, tá falando assim, acho que não é só você que ficou com vontade de conhecer a biblioteca. Realmente, depois nós vamos lá, Georgia, dar um passeio lá por Teresina e vamos conhecer essa biblioteca da Elani. Gente, nós estamos agora assim, quase no finalzinho, faltam poucos minutos, né? Nós estamos com 4 minutos finais.
E vai ser uma prosa já quase que finalizando, né, a nossa live, que para mim foi um momento incrível, Ani. Você compartilhou experiências maravilhosas da biblioteca da escola. Você mostrou, né, que a biblioteca da escola precisa muito mais do que somente espaço físico e acervo, né? Por mais que você tenha esse acervo, mas eu acredito mesmo que se fosse reduzido, você conseguiria, a partir da sua criatividade e da sua disposição, da sua proatividade, fazer desse pouco muito, né? Porque aí você conseguiria provar, né, para os diretores, para o corpo docente, né, que o bibliotecário sim faz uma diferença dentro da biblioteca escolar, né? Porque o bibliotecário só vai se mostrar que a biblioteca da escola precisa dele a partir do momento que ele mostrar a cara dele, né? Tanto para os pais, a comunidade externa, como você disse, e também para a direção da escola. Então, nesses momentos finais aqui, né, eu quero deixar para que você já comece a fazer as suas conclusões de tudo que você nos explicitou aqui, dos nossos participantes. Eu quero agradecer a cada um, né, dos que deixaram algum comentário e que ficou conosco nas duas lives. Então, muito obrigado. Vocês colaboraram também bastante para a nossa prosa. E aí, antes de passar para você, só tem uma pessoa que me pediu para perguntar para você. E se você não quiser responder, não precisa. Qual a cor do seu batom? Você pensa? Ai, deixa eu ver, meu Deus. Gente, eu sou a louca do batom vermelho. E eu acho que a mulher. Olha, eu tenho uma caixa aqui cheia. Não, Porque ela eu acho mandou o aqui, seguinte, ó, que para quando a mim. gente coloca o batom vermelho na boca, a gente está pronto para tudo. Não Ai, deixa eu ver é? se eu enxergo. É um da Natura. Ai, gente, não tem nome. Pronto, Então, vinho pronto. quinhentos e Olha, não. quarenta. Como é que é? Vinho 540 é da Natura. Tá Tá, aí eu o vou mandar nome. lá no privado lá para ela. Gente, é maravilhoso live, sabia? Porque assim, a gente percebe o quão próximo nós estamos, né? A partir do momento que a pessoa pede o nome Ah, do eu queria batom. indicar a leitura. Dica. O Direito de Ler, da Silvia Castrilon, que é uma bibliotecária maravilhosa. Que, aliás, tem uma coleção desses livros aqui da editora Pulo do Gato, que você pode comprar qualquer um. No momento que você pesquisar por esse, vai aparecer todos os outros e compre em todos. É imperdível a leitura. Esse Lani, daqui, O nós só temos Direito de Ler. 5 segundos, viu? Oh, meu Deus! E para finalizar esse aqui, A Arte de Criar Leitores, da Goimar Dantas, da editora Senac. Gente, um beijo para Beijão, você. gente. Obrigada por Muito tudo. obrigada.